Pois bem, então, nós damos início aqui, deixa eu só verificar isso, minhas cópias aqui. Vamos lá, damos início então, sessão plenária do dia de hoje, autos 330/2017, em que é autor o Ministério Público e acusado Onildo Chaves de Córdova II. Pedindo a gentileza, então, Arthur, oficial de justiça, que por favor efetue o pregão. Sob a presidência do meritíssimo juiz de direito, Dr. Tiago Flores Carvalho, está instalada a sessão plenária, referentes aos autos de ação penal 0000-330-2017-816-0006, em que é réu Onildo Chaves de Córdova II e vítima Fabrício Machado da Silva. Encontrando-se presentes para então julgamento, o então réu Onildo Chaves de Córdova II, os seus defensores, Dr. André Luiz Pontaroli, Dr. Adriano Sérgio Nunes Bretas, Dr. Renan Pacheco Canto, Dr. Cláudio Daledoni Júnior, e os representantes do Ministério Público, promotora de justiça, doutora Roberta Franco Massa, doutor Lucas Cavini Leonardi, e os assistentes da acusação, doutor Luiz Roberto de Oliveira Zagonel, doutor Murilo Henrique Pereira Jorge e doutor Rafael de Lima Torres. Havendo as testemunhas para serem ouvidas em plenário pelo Ministério Público, se faz presente, até o momento, apenas Rosimari Vaz Machado. Não se faz presente testemunha sigilosa 03, Vandirene de Andrade Kacheski, Fábio Machado dos Santos e Francine de Oliveira. As testemunhas arroladas pela defesa se fazem presentes por videoconferência Ari Rodrigues Oliguini, Francisco Alberto Caricati, Ricardo Real e Thomas José Mazon de Oliveira. E não se faz presente a testemunha em comum com o Ministério Público sigilosa 03. Perfeito, agradeço, Arthur. Bem, vamos aqui por ordem, então. Primeiro, Ministério Público, doutora Roberto, Lucas, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Excelência. Pelo Ministério Público, em relação às testemunhas presentes, ausentes, algum outro ponto, algum outro requerimento, o Ministério Público tem a palavra. Sim, Excelência. Em relação à testemunha Franciele de Oliveira, o Ministério Público se manifestou no movimento 3358.1, Excelência, ainda não havendo decisão nos autos, então eu vou ratificar a manifestação pedindo para que seja repassado o depoimento integral no momento da instrução, pela insistência, né, do Ministério Público e também por toda a questão que essa testemunha já relatou na sessão plenária passada a respeito de viver escondida, não poder ter seu endereço informado. Então, como alternativa, o Ministério Público ele requer que o depoimento seja repassado integralmente. Já em relação à testemunha, o delegado Dr. Fábio, o Ministério Público vai insistir nessa testemunha. Acredito que deve estar aí chegando. O Dr. Fábio compareceu sempre a todos os atos a que foi chamado. A gente pode aqui, enquanto testemunha do Ministério Público, tentar entrar em contato para saber, né, se aconteceu algum imprevisto, alguma coisa assim, mas o Ministério Público vai insistir. Excelência, pergunto se eu já devo também me manifestar a respeito de um pedido de substituição de testemunha da defesa, ou deixo para as questões de ordem? Não, eu acho, doutora, que a senhora faz todos os requerimentos que entender adequados e necessários, inclusive sob pena de preclusão, e o mesmo vai ser feito em relação à defesa. Se porventura, no decorrer aqui dos requerimentos, depois quando for ouvida a defesa, ou mesmo a assistência, sobreviver algum fato que tenha que ter submetido de novo a contraditório, aí eu autorizo, mas por enquanto a gente faz dessa forma. Ótimo, Excelência. Então, em relação às testemunhas, esse é o primeiro requerimento. Excelência, em relação ao pedido de substituição da defesa de uma testemunha pelo assistente técnico, o Ministério Público já se manifesta pelo indeferimento, já coloca aqui, Excelência, posso deixar aqui para análise, entendimento já do Superior Tribunal de Justiça, né? Não há cerceamento de defesa a respeito do indeferimento dessa substituição, até porque o assistente técnico, ele responde perguntas quanto a aspectos técnicos,
ou científicos. Já a pessoa chamada na qualidade de testemunha, ela é indagada a respeito do fato. Então, não há essa possibilidade de substituição de testemunha ausente, né, ou não intimada por assistente técnico. Além disso, esse também já é o entendimento reiterado de Vossa Excelência. Então, o Ministério Público vai se manifestar pelo indeferimento dessa substituição requerida pela defesa, aí, de acordo com o entendimento já sacramentado de Vossa Excelência e também do Superior Tribunal de Justiça. Excelência, terceiro manifestação do Ministério Público. O Ministério Público, no movimento 3368.1, Excelência, eu vou aqui fazer uma manifestação oral, reiterando já a manifestação juntada, 3368.1, pelo seguinte motivo, né? O Ministério Público, nessa manifestação, ela impugnou a juntada de procuração de subestabelecimento do movimento 3365. O motivo da impugnação, né, é exatamente aí uma contradição com o Código de Ética da OAB. Pelo seguinte, no movimento 3201 dos autos 260-09 de 2021, consta o depoimento da testemunha sigilosa, a qual, na época, se fez acompanhada de seu procurador constituído, Dr. Cláudio Daledoni Júnior. Em seu depoimento, consta expressamente que, através de orientação de seu defensor, o declarante decidiu falar tudo o que sabe e ouviu dentro da carceragem. Assim, a testemunha, por orientação de seu defensor, Dr. Cláudio Daledoni Júnior, declarou que, depois de ser preso nas dependências da carceragem, onde Patrick está preso e Onildo ficou preso por 2 dias, Onildo foi transferido para o sistema prisional, o declarante, no caso a testemunha sigilosa, que na época era assistida pelo Dr. Cláudio Daledoni Júnior, ouviu Patrick e Onildo conversando sobre os fatos, que Onildo pagou R$19 mil para Patrick matar Fabrício, que Patrick pagou R$4 mil para Negueba ajudá-lo a matar Fabrício, que Onildo disse a Patrick: fica quieto, vou mandar um advogado para você. Você só pode falar na presença de advogado. A cagada foi sua, Patrick, porque você não soube instruir bem a sua mulher. Pois então, foi juntada, depois de muitos anos, né? Estamos falando aí de um fato de praticamente 7 anos atrás, uma procuração agora do réu Onildo, colocando aí o escritório do Dr. Cláudio Daledoni, nas pessoas do Dr. Cláudio Daledoni e Dr. Renan Pacheco, como seus procuradores. Entretanto, Excelência, o artigo 22 do Código de Ética da Ordem dos Advogados prevê: ao advogado cumpre abster-se de patrocinar causa contrária à validade ou legitimidade do ato jurídico em cuja formação haja colaborado ou intervindo de qualquer forma. Entendemos que orientação à testemunha sigilosa é claramente aí um ato no qual o procurador colaborou ou interviu. Da mesma forma, deve declinar seu impedimento ou da sociedade que integre quando houver conflito de interesses motivado por intervenção anterior no trato de assunto que se prenda ao patrocínio solicitado. Excelência, a defesa sabe e tem conhecimento de que o testemunho dessa testemunha sigilosa, naquela época, assistido e orientado pelo douto advogado Dr. Cláudio Daledoni Júnior, será utilizado em plenário. Aliás, foi utilizado durante os 7 anos de instrução do processo, porque é parte imprescindível da formação de culpa do réu Onildo. Logo, não pode o douto procurador, com todo o respeito que o Ministério Público tem e nutre pela bancada de defesa composta pelo Dr. Cláudio e pelo Dr.
Renan, atuar agora contra a validade e legitimidade do depoimento prestado por essa testemunha sigilosa, que foi um dentre os diversos elementos de provas que há nos autos e que prezam contra o acusado Onildo, pois trouxe aos autos o diálogo entre o executor Patrick, que inclusive já está condenado por esse crime, e o réu mandante Onildo, o qual, durante todo o processo, nega conhecer Patrick e nega a autoria dos fatos. Além disso, essa testemunha, quando foi ouvida em juízo, mudou completamente o seu depoimento. Entretanto, asseverou, confirmou que seu advogado é Cláudio Daledoni e conversou com ele em delegacia anteriormente. Além disso, Excelência, no depoimento prestado pelo Dr. Fábio na fase de instrução dos autos, o Dr. Fábio relata isso em seu depoimento, que o Dr. Cláudio Daledoni compareceu à delegacia de Fazenda Rio Grande na época, não só em relação a esses fatos, mas também em relação a outras investigações envolvendo a testemunha sigilosa. E ele, se disse, então, como procurador advogado dessa testemunha sigilosa. Excelência, veja a problemática da juntada dessa procuração. Caberia indagar, então, se a mudança substancial em relação ao depoimento prestado na delegacia de polícia teve algum tipo de nova orientação do procurador que assistiu à testemunha. Aliás, no movimento 336227 até movimento 336229, o Ministério Público juntou algumas atas que dão conta da atuação de ambos os escritórios que nesses autos agora postulam. Escritório Dr. Adriano Bretas e escritório Dr. Cláudio Daledoni, demonstrando que já há muito tempo essa douta bancada de defesa, agora constituída de modo conjunto, tem aí uma conjugação de esforços em diversos outros casos, não podendo haver aqui este conflito eticamente condenado pela OAB. Além disso, em não havendo a declaração de impedimento por parte do nobre advogado, acaso o depoimento da testemunha Ronei, prestado em sede policial, seja atacado de alguma forma no julgamento de hoje pela bancada de defesa, haverá fortes indícios da ocorrência de um patrocínio infiel, artigo 355 do Código Penal, por parte do Dr. Procurador Cláudio Daledoni Júnior, o que não pode ser permitido por Vossa Excelência. Portanto, terceiro requerimento do Ministério Público requer que o Dr. Cláudio Daledoni Júnior e, por consequência, Dr. Renan Pacheco, se declarem, com base no artigo 22 do Código de Ética da OAB, impedidos de atuar nesses autos e, subsidiariamente, em não fazendo, seja ele declarado suspeito por Vossa Excelência de atuar no julgamento do fato, por haver claro conflito de interesses motivado por intervenção anterior no trato de assunto que se prenda ao patrocínio solicitado. Excelência, quarto e último requerimento do Ministério Público. No movimento 3357 dos autos, a defesa juntou 693 movimentações de documentos na fase ali do artigo 479 do Código de Processo Penal. O Ministério Público, no movimento 3362.1, requereu, que a defesa fosse intimada para que especificasse quais documentos, afinal, serão utilizados na sessão plenária. Até porque estamos falando de um prazo de 3 dias. E diante dos princípios da boa-fé processual e da paridade de armas, é humanamente impossível a conferência de 693 documentos juntados. Excelência, no movimento 3365.1, a defesa se manifestou no seguinte sentido. Caso seja necessário indicar os documentos, a defesa desde logo registra que irá se valer de todos os documentos
constantes, não apenas na juntada da fase do artigo 479 do Código de Processo Penal, como também da íntegra dos autos e de tudo quanto esteja acautelado em cartório. Excelência, o meu primeiro ponto é o seguinte: primeiro, em 1h30 de debate, com certeza a defesa não vai conseguir fazer uso de 693 documentos. Além disso, é o tipo de estratégia, com todo respeito, deixo bem claro, com todo respeito que o Ministério Público faz esse tipo de intervenção, é o tipo de estratégia que já deveria ter sido abandonada há muito tempo. Isso em nada acrescenta aos autos, isso em nada colabora com o bom andamento do processo, bom andamento do julgamento, e é uma estratégia que, até o presente momento, o Ministério Público nunca visualizou e se manifesta, reitera essa posição. Isso não se dá dentro de um quadro onde deve haver uma boa-fé processual, uma lealdade processual e, além disso, uma paridade de armas, que, aliás, sempre é um requerimento feito por toda a bancada de defesa em todos os julgamentos e processos criminais. Isso, é sempre uma afirmação que se há contra o Ministério Público, de que não há paridade de armas. E cada vez mais, o Ministério Público tem se manifestado no sentido de, sim, deve haver uma paridade de armas. Mas esse tipo de manifestação, esse tipo de juntada, em nada colabora para o bom andamento processual. Então, eu reafirmo o requerimento para que a defesa especifique quais documentos serão utilizados e reafirmo aqui também essa manifestação que o Ministério Público sempre fará toda vez que houver esse tipo de movimentação pela defesa. Excelência, mais algum requerimento? Esses são os requerimentos do Ministério Público. Acredito que já foram aí o suficiente. Muito obrigada, devolvo a palavra. Então, pelo doutor Lucas já não há requerimentos. Ministério Público, então, encerramos. Doutores Agonel, Murilo, Lima Torres, tudo bem? Nada a acrescentar? Tá certo? Mas, de qualquer maneira, bom dia. Sejam bem-vindos. Tá. Sem requerimentos, sem manifestações. Tá, perfeito. Então, de igual forma, também, muito bom dia à bancada de defesa. Faço cumprimento aqui doutor Cláudio, doutor Renan, doutor Giovanni, doutor Adriano, doutor Pontaroli e tinha mais, me parece, Eduardo, é isso, mas acho que é estagiário, é isso? Tá certo, também cumprimento o Eduardo, acho que ele pegou e saiu. Cumprimento de igual forma também o acusado Nildo, que está ali atrás, é isso? Tudo bem, bom dia. Doutores, pela defesa, em relação às testemunhas ausentes, presentes, algum outro ponto, e também em relação ao que foi requerido pelo Ministério Público, os senhores têm a palavra, fiquem à vontade. Só deem no microfone, por favor. Isso, por gentileza. Primeiramente, bom dia, Excelência, bom dia a todos os presentes, aos senhores jurados. Excelência, preliminarmente, em relação ao pregão, só gostaria de aditar a presença do Dr. Giovanni Moro também, para que seja aditado no pregão. E também, Excelência, salvo o melhor juízo, parece-me que estamos sendo transmitidos pelo YouTube. Perfeito. E esse, preliminarmente, é um requerimento que a defesa faz. O artigo 189 do Código de Processo Civil estabelece que, em determinados casos, é possível ser feita a restrição à publicidade dos atos judiciários. Esse é um caso extremamente sensível. Vamos tratar aqui de situações que envolvem facções criminosas, vamos tratar aqui de situações que envolvem testemunhas sigilosas, sigilos telefônicos, bancários, e tudo recomenda, Excelência, que a transmissão pelo YouTube seja suspensa para esse caso específico. Não é por outra razão que Sua Excelência, o juiz Fischer, trasladou para esses autos determinados documentos e só o fez considerando-se que se trata de feito gravado com sigilo.
Por essa razão, Excelência, preliminarmente, a defesa vem se manifestar no sentido de que seja suspensa a transmissão pelo YouTube, até mesmo porque temos aqui uma testemunha que o Ministério Público requereu a sua condução, e essa testemunha pode ser que esteja assistindo pelo YouTube o transcurso dos trabalhos, o que ofenderia a preservação da incomunicabilidade das testemunhas. Então, o primeiro requerimento que a defesa faz é com relação a essa questão do YouTube. No que tange a transmissão e a reprodução do depoimento da testemunha Franciele, o Ministério Público indicou, na fase do artigo 422, que a testemunha fosse intimada para comparecer em juízo, aqui no plenário, para que ela desse o seu depoimento. Essa testemunha, Excelência, deu depoimento no júri pretérito. Depoimento esse ao qual a defesa de Onildo não participou, não exerceu o contraditório. E não há previsão legal de que nós possamos substituir um depoimento de uma testemunha que pode dar o seu depoimento em plenário, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa, por uma reprodução de um vídeo, de uma prova da qual a defesa não teve participação, Excelência. Ofende o contraditório, ofende a ampla defesa, não há previsão legal, não é prova produzida por carta precatória, não é prova irrepetível, não é laudo, não é prova documental, é uma prova repetível e, portanto, a senhora Franciele, se não foi intimada, o Ministério Público não pode reproduzir uma prova da qual a defesa não participou. Esse é como a defesa se manifesta em relação ao requerimento do Ministério Público para reprodução do vídeo da testemunha. Em relação à substituição de uma das testemunhas não intimadas da defesa pelo assistente técnico Leocádio. Trata-se de assistente técnico habilitado nos autos, trata-se de pessoa que já tinha sido indicada anteriormente, não há qualquer surpresa e não há qualquer prejuízo, Excelência. Até mesmo porque a defesa se prontificou a trazer o assistente técnico independente de intimação, que, aliás, encontra-se aqui fora aguardando a sua inquirição. Não há qualquer prejuízo, a testemunha não foi intimada e nós temos a possibilidade, a faculdade de substituí-la por um assistente técnico. Com relação à especificação dos documentos que foram juntados na fase do artigo 479. A defesa entende, mas não concorda com o Ministério Público. Foram juntados, sim, centenas de documentos da parte da defesa. Mas foram juntados também centenas de documentos por parte da acusação, tanto pública quanto particular. Faz parte do jogo processual. É impossível que a defesa seja obrigada a especificar quais documentos vão usar. Por quê? Porque nós não sabemos exatamente o que vai acontecer no plenário. Pode ser que eu use um documento, pode ser que eu tenha que me valer de outro, pode ser que eu me valha de nenhum dos documentos juntados e pode ser que eu tenha que me valer de todos os documentos juntados. A legislação processual não exige que as partes especifiquem quais os documentos que pretendem utilizar. Isso aqui não é um roteiro. Isso aqui não é um teatro que nós encenamos previamente e que nós sabemos exatamente quais rumos que o julgamento vai tomar. Dependendo do rumo, pode ser que eu tenha que usar um documento, pode ser que eu tenha que me valer de outro, e, portanto, a míngua de previsão legal para especificar quais os documentos que serão utilizados, a defesa já de antemão estabelece, Excelência. Todos os documentos são potencialmente utilizáveis, até porque foram juntados tempestivamente. Temos também aqui o requerimento com relação ao impedimento do Dr. Cláudio Daledoni, e nesse sentido eu gostaria de passar a palavra para que o próprio Dr. Daledoni possa se manifestar. Excelentíssimo doutor juiz de direito, Tiago Flores, doutora Roberta, tá ligado, excelência? Doutora Roberta Massa, promotora, doutor Cavini, doutor Zagonel e demais colegas.
Requerimento da doutora Roberta Massa, em que pese nutrir uma admiração incontornável por Vossa Excelência, seu requerimento, evidentemente que dentro da sua atuação tem que defender os minguados elementos indiciários que compõem os autos, e dentre esses minguados indícios, né, que Sua Excelência vai sustentar, advém uma declaração prestada em delegacia. Sua Excelência traz a lume a observância do artigo 20 do Estatuto da OAB, que reza o seguinte... Não, 20, Excelência. O advogado deve abster-se de patrocinar causa contrária à ética, à moral ou à validade de ato jurídico em que tenha colaborado, orientado ou conhecido em consulta. Da mesma forma, deve declinar seu impedimento ético quando tenha sido convidado pela outra parte, se esta lhe houver revelado segredos ou obtido seu parecer. A bem de ver, Excelência, e ainda suscita, teratologicamente, a possibilidade de um patrocínio infiel, que é coisa absolutamente distinta, né? Que, lendo o artigo, a inteligência dele é muito clara. Patrocínio infiel, artigo 355. Trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional, prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Crime gravíssimo de mão própria de advogado. Trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional, prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Eu não representei Ronei em juízo, até porque ele me consultou numa situação, e agora abrindo mão até do meu dever de segredo, porque estou sendo aqui, inclusive, colocado na iminência de poder ser processado, né, por patrocínio infiel. Muito pelo contrário, Ronei jamais confirmou aquilo que disse para o delegado de polícia. Eu nunca ingressei com qualquer medida de Ronei. Ronei foi preso nesse processo, foi excluído desse processo, e em juízo eu não lhe acompanhei, eu não tive nenhum ato em juízo acompanhando o Ronei, nenhum ato em juízo. Quando Sua Excelência fala em Fazenda Rio Grande que diversos outros episódios criminosos de Ronei foram acompanhados por esse advogado, isso não é verdade. Fora feito, sim, uma instrução de primeira fase de um homicídio dele, e eu estaria aqui patrocinando de forma infiel, se viesse aqui acusar Ronei ou sustentar que Ronei efetivamente mandou, ouviu que Onildo teria falado com o Patrick. Muito pelo contrário. Isso ele não confirma, e agora abrindo mão do meu segredo profissional para que possa me defender, inclusive estou aqui na iminência, Sua Excelência ingressar criminalmente contra mim, o que ele fala é muito claro. Eu disse aquilo porque queria sair da carceragem. E não vem e não confirma a situação em juízo. Então, não posso ficar aí estigmatizado e cravado de não poder atuar na causa. Foi uma causa que envolveu aí grandes interesses. Essa causa chamou vários advogados aqui para figurarem como defensores, como advogados acusadores, e eu não vejo nenhum impedimento. Não estou traindo o patrocínio de Ronei. Estaria sim, Excelência, se viesse falar o contrário. Estaria sim traindo o patrocínio da causa dele, ou daquele aconselhamento, se figurasse como advogado da assistência de acusação, ou até, Suas Excelências me chamaram como testemunho, que foi negado, ou até se eu viesse a testemunhar aqui contra o que ele disse em juízo. O que ele falou em fase policial e segredou a esse profissional, me deixam inteiramente liberado, absolutamente liberado, sob o ponto de vista ético e principalmente sob o ponto de vista penal. E o que eu vejo aqui, Excelência, é uma maneira de fazer com que este advogado e sua banca não participem da defesa. E mais, lançando um véu acusatório, lança-se um véu de suspeição em toda a banca de defesa. Então, imediatamente vamos ter que acionar as prerrogativas, porque vai além o vosso requerimento, né? Vosso requerimento, além de uma forma absolutamente enérgica,
busca que a casa censora se manifeste, busca que o juízo criminal se manifeste e ainda lança essa névoa, né? Esta maledicência que quase indefensável da conjugação dessas duas bancas de defesa atuarem em defesa de Onildo. E evidentemente, Excelência, que com todo o respeito e admiração que eu nutro, não só por Vossa Excelência, mas pelo doutor Cavini e os demais colegas aqui que figuram como acusadores em respeito a esse juízo, jamais teceria alguma consideração que fosse absolutamente indevida acerca daquilo que eu assisti. Entretanto, não é exigível, né, que esse profissional instado e aí encurralado, né, pelo Ministério Público suscitando patrocínio infiel, não tenha como abrir mão desse segredo, como eu já disse, me sentindo absolutamente tranquilo no patrocínio da causa. Estaria, como dito e já finalizando, traindo a causa se figurasse como testemunha daquilo que se ouviu dizer como Suas Excelências tentaram. Então é como se manifesta, Excelência, a defesa. Entendimento contrário a esse vai incidir no cerceamento de defesa, proibindo esse advogado de trabalhar, proibindo dele exercer a sua profissão. Isso é coisa que eu tenho absoluta convicção que esse juízo não vai permitir. É como se manifesta a defesa, Excelência. Encerramos pela defesa, doutor Cláudio, é isso? Excelência, essas são as manifestações que a defesa tem a tecer a respeito dos requerimentos formulados pelo Ministério Público. Temos outros tantos pela defesa e, portanto, indago a Vossa Excelência se Vossa Excelência vai decidir preliminarmente os requerimentos do Ministério Público ou se vai decidir em conjunto. Não, o senhor pode fazer todos os requerimentos e colocações, doutor, inclusive sob pena de preclusão. Aí depois todos serão enfrentados. Perfeito, Excelência. Em conjunto, até porque, pelo que verifico, já desde logo tem pontos em comum, né? Então não há porquê. Claro, claro. Então, Excelência, nós temos outras tantas questões de ordem que nós precisamos ventilar sob pena de preclusão. Existem algumas matérias que já foram dirimidas por Vossa Excelência, que já foram enfrentadas, tais como o indeferimento de provas que houveram sido anteriormente deferidas, tais como a extração de dados e quebra de sigilo telefônico sem autorização judicial. Isso tudo já é matéria superada, mas que a defesa gostaria de deixar consignado sob pena de preclusão. O requerimento, portanto, é tão somente a consignação em ata. Mas nós temos outros dois requerimentos, Excelência. Esses sim, inéditos. Esses sim, intransponíveis para o prosseguimento dos trabalhos. O primeiro requerimento, Excelência, diz respeito à juntada de documentos. Na fase do artigo 422, no movimento 2978.1, a defesa requereu, no item E, o seguinte pedido, aspas, seja certificado nos autos o inventário de todas as apreensões e mídias disponíveis perante essa respeitável serventia. Faz-se menção, por exemplo, às apreensões e mídias citadas junto aos movimentos 12.4, câmera de vigilância do local, 12.83, câmeras de vigilância usada para o reconhecimento, e 12.85, celular de Mateus, as quais, segundo informações, estariam acauteladas, até para que sejam disponibilizadas às partes e utilizadas em plenário, fecha aspas. Muito bem, Excelência. Esse foi o requerimento formulado pela defesa lá na fase do 422. Na decisão do movimento 2989.2, Sua Excelência, a juíza titular da vara, no item 4.1, deferiu o pedido da defesa. O cartório inventariou todos os bens apreendidos no movimento 2998.1, tudo que estava cautelado em cartório. Celulares, HDs, documentos, etc. Pois bem, Excelência, no dia 10 de janeiro desse ano, nosso estagiário compareceu em cartório e deixou acautelado um HD externo para que nós pudéssemos fazer o espelhamento de tudo que tivesse acautelado em cartório. Esse HD permaneceu na serventia por 2 dias a fio. E quando retornou para o nosso escritório, nós tínhamos lá 4 arquivos. 3 em PDF e 1 em Excel.
esse material foi devidamente certificado nos autos, conforme certidão acostada no movimento 3273. Pois bem, Excelência, qual não é a nossa surpresa quando nós percebemos que no apagar das luzes da semana passada, na sexta-feira, às 18 horas, 38 minutos e 10 segundos, no movimento 3373, é aportado aos autos um volume torrencial de informações. Mais de 100 arquivos em PDF, mais de 30 vídeos, alguns dos quais com mais de 1 hora de duração, depois de expirado o prazo do artigo 479. A defesa foi colhida de surpresa, Excelência. Nós não pudemos contestar esses documentos. Nós requeremos insistentemente para que tudo fosse aportado aos autos e a serventia, somente na sexta-feira, certificou esse volume torrencial de informação inédita. Informações probatórias inéditas, às quais a defesa não tinha acesso. Informações inéditas e relevantes, até porque câmeras de vigilância que flagraram o local dos fatos podem ser elucidativas, porque nós temos testemunhas de viso que reconhecem o mandante na cena do fato. Temos testemunhas de viso. Isso tudo precisa ser elucidado. Nós precisamos submeter esse material a uma análise técnica, nós temos que ter a oportunidade de eventualmente nos contrapor a esse material, e o mero desentranhamento disso não seria suficiente a solucionar essa controvérsia, porque essa prova não é descartável, a prova não é da acusação, a prova não é da defesa, a prova é do processo, é de interesse público. E, portanto, Excelência, a superveniência de material probatório importante e inédito, fora do prazo do artigo 479, malfere toda a inteligência do contraditório da ampla defesa. Urge que esse processo seja chamado à ordem, que Vossa Excelência coloque um freio de arrumação, que nós possamos suspender a sessão e que nós possamos efetivamente exercer o contraditório. Não se trata aqui de querer o adiamento pelo adiamento. A defesa não teme o enfrentamento do julgamento. A defesa quer o julgamento, ninguém mais do que o Onildo quer colocar um ponto final nessa história. Mas justiça não é justiçamento. Nós precisamos efetivamente ter a oportunidade de enfrentar esse material intempestivo, inédito e importante para o deslinde da causa. É como a defesa se manifesta em relação às juntadas, no sentido de que seja redesignada a sessão. O colega quer aditar o requerimento? Em relação ao prejuízo, que existem testemunhas que reconhecem... Que sim, o meu colega enfatiza que o prejuízo é evidente. Existem testemunhas que fazem reconhecimentos de possíveis mandantes que estariam ou não no local de morte, e não se trata apenas de câmeras do local, Excelência. Nós temos ali mais de 100 arquivos em PDF. Matéria probatória relevante, importante, o prejuízo está sacramentado, é necessário que o feito seja chamado à ordem e que nós possamos redesignar essa sessão para exercer efetivamente o contraditório. E se eu quiser juntar, por exemplo, Excelência, um outro material em cima dessas provas que estão ali, eu não vou ter a oportunidade? A defesa não terá a oportunidade, porque superado já a fase do artigo 479? Então é o requerimento que a defesa faz com relação a essa juntada intempestiva desse material. Existem também acessos. O outro requerimento, Excelência, é que a defesa pediu que sejam acessados os materiais brutos das extrações das herbes e de interceptações telefônicas. Exemplo, movimento 12.179, página 607 e seguintes dos autos manuscritos ali, numeração manuscrita. Existe um relatório de investigação sobre interceptação telefônica de 2 a 15 de maio, sobre 3 numerais. É um relatório de investigação. É uma interpretação que o investigador dá a uma interceptação telefônica. Eu gostaria, Excelência, que fosse franqueada a defesa
a interceptação telefônica, e não o relatório de interpretação do investigador. O mesmo acontece no movimento 12.156, páginas 540 e seguintes dos autos manuscritos. Há um relatório de investigação em que o investigador interpreta as herbes de 3 terminais. Todavia, a íntegra das herbes, a extração propriamente dita, o material bruto, não foi franqueado às partes. E Vossa Excelência deferiu. No movimento 1121.1, há um relatório de interpretação também das bilhetagens e herbes de 3 terminais telefônicos. 1 atribuído a Ari e 2, Excelência. Veja como é grave a situação. 2 atribuídos ao acusado. Um relatório de interpretação das herbes e das bilhetagens do acusado. Eu gostaria de ter acesso, Excelência, ao material bruto, não ao relatório de interpretação que o investigador faz a partir dessas bilhetagens. Eu gostaria de ter acesso à bilhetagem propriamente dita. E nós requeremos isso oportunamente e tempestivamente na fase do artigo 422. Não houve impugnação do Ministério Público. A juíza titular deferiu. E Vossa Excelência, doutor Tiago, Vossa Excelência, deferiu também na decisão acostada ao movimento 3174.1, no dia 7 de dezembro de 2023, Vossa Excelência diz, aspas, certifique a secretaria se o material está disponível e, se não estiver, providencie a disponibilização. Isso não foi providenciado. E a defesa insistiu e alertou o juízo. Excelência, o cartório não providenciou a disponibilização. Isso foi feito em tempo antes da fase do artigo 479, no dia 23 de janeiro de 2024. E esse material está incógnito. A defesa não teve acesso. A juíza titular deferiu. Vossa Excelência deferiu. A defesa requereu a tempo e modo. E esse material está inacessível. É um material probatório de interesse público. O Ministério Público não impugnou, a assistência de acusação não impugnou, o juízo deferiu por 2 vezes, e esse material está inacessível às partes. O acesso à prova é medida que se impõe. Repito, a defesa está pronta para fazer o julgamento e debater essa causa a hora que tiver que ser debatida, mas um processo está imaturo. O processo precisa ser corrigido em suas imperfeições, sob pena de nós fazermos trabalhos aqui fadados à nulidade. Nós precisamos aparar essas arestas, corrigir tudo e colocar um ponto final nisso. Não haverá prejuízo algum, Excelência, na redesignação e para que possamos fazer um julgamento justo nos trilhos e nas veredas da legalidade. É como a defesa se manifesta, indagando aos colegas se tem mais algum requerimento em aditamento àquilo que nós posicionamos agora. Apenas a título de complementação com relação a essa última questão de ordem, Excelência, trago aqui precedente do STJ, recente, da ministra Laurita Vaz, que diz, em síntese, se é verdade que o Ministério Público, no exercício do ônus acusatório, tem a liberdade de, ao oferecer a denúncia, escolher livremente os elementos de informação, e o mesmo se vale aqui para a investigação policial, que entender pertinentes à demonstração da justa causa, também é verdade que a defesa, por paridade de armas, deve ter acesso, caso manifeste interesse durante a instrução criminal, à integralidade do mesmo acervo informativo para exercer seu inarredável direito ao contraditório e à ampla defesa. Já é sedimentado os entendimentos pelas Cortes Superiores, inclusive súmula vinculante número 14, no sentido de que a defesa tem que ter acesso à íntegra de todos os elementos informativos. Nós temos relatórios de bilhetagens, relatórios de interceptação telefônica, relatórios aqui de herbes, e nós não temos acesso ao material bruto. E simplesmente queremos acessá-lo para poder combater aquilo que foi unilateralmente decidido, enfim, investigado por uma das partes, com os interesses que cada um tem lado a lado. Então, finalizada a fala pela defesa, nós possamos aqui a abordagem de tudo que foi dito, né?
A doutora Roberta fez a exposição pelo Ministério Público, a assistência nada requereu, a defesa também, por meio dos seus advogados, aí fez seus requerimentos, manifestações. A minha sorte aqui é trabalhar com pessoas que são muito competentes e conhecem muito do direito, e é bom que eu aprendo todos os dias, né? Não só eu, como, enfim, todos que aqui trabalham, né? De qualquer maneira, apesar da eloquência do que foi colocado pela promotora de justiça e também pelos defensores, tudo o que foi aqui colocado, primeiro, não é novo, já foi decidido. Segundo, mesmo o que foi aqui dito, de certa forma, de maneira inédita, são questões que se resolvem com maior facilidade. Não tem aqui dificuldade alguma para compreender e para decidir tudo o que foi colocado. Né? São questões do dia a dia, talvez uma em específica que não seja, que realmente eu nunca enfrentei, mas também que se resolve de maneira muito tranquila também a partir da leitura do que dispõe a lei e do que se vê aqui no processo. Então eu anotei aqui, são vários pontos, eu vou tentar ser breve, né, objetivo, direto, concreto, que é assim que tem que ser. Então eu passo aqui primeiro o pedido que foi feito pelo Ministério Público, a doutora Roberta, em relação à substituição, ou melhor, substituição não. Nós temos aqui uma testemunha que não foi encontrada, foi indicada pelo Ministério Público, e aí o pedido que foi feito pela Promotoria de Justiça foi no sentido de que se exibisse o vídeo, porque ela já foi ouvida numa outra sessão de julgamento, né? Esse processo tinha 4 acusados, houve um desmembramento, 3 foram julgados, né? Isso lá em 2021, se eu não estiver enganado, dia 12 de agosto de 2021, dia 13 por aí, né? E aí restou aqui o último acusado, que é justamente o acusado Nildo Chaves de Córdova II, né? Aí também, conforme dito aqui, o que nos guia é a lei, o código tem previsão específica a respeito disso. Se eu não estiver enganado, o artigo 473, parágrafo 3º, né, diz aqui que é possível a leitura de peças, ou no caso a exibição do vídeo, porque não foi transcrito aqui o depoimento, mas sim um vídeo, áudio, vídeo, gravação, diz que somente podem ser aqui exibidas em plenário, né, fora do tempo que a parte tem, que dispõe. Deixa eu só verificar a redação aqui, provas colhidas por carta precatória, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis. É uma questão aqui de direito, técnica. Duvido muito que a Promotoria de Justiça, assistência, tão pouco a defesa vai questionar que em absoluto, né, não se enquadra, então não tem condição de acolher. Sem prejuízo, naturalmente, de que, se o caso for, o vídeo seja utilizado durante os debates. E eu digo isso também com maior tranquilidade, porque de maneira que se criou um paradoxo aqui, né? A defesa disse que não poderia utilizar, mas ela mesma juntou o link da sessão inteira e disse que vai utilizar todo o material. Então ela mesma juntou aqui o depoimento que se pretende ser utilizado pelo Ministério Público, e daí, até por uma questão de contradição aqui, eu não tenho como, enfim, fazer uma manobra para entender de maneira diferente. Nós seguimos em relação ao segundo ponto, o Dr. Fábio, que é delegado de polícia, foi indicado como testemunho, o Arthur, o Álvaro aqui me indicaram... Pois não, doutor Cláudio, deixa eu só fazer uma consideração. Eu ouvi atentamente a promotora de justiça, dei palavra à assistência, de igual forma à defesa. Agora eu passo aqui a minha decisão e veja, as decisões de um juiz, no caso eu aqui, o de todos, elas podem ser boas ou podem ser ruins, mas elas comportam impugnação a tempo e modo. Então, assim, eu não posso admitir que assim como eu não admiti que a promotora fosse interrompida e como a defesa fosse interrompida, eu peço só que eu termine aqui a minha exposição. Se tiver algum ponto que seja relevante, depois a defesa coloca. Negado. Negado. Perfeito. Então, nós seguimos. A testemunha do Dr. Fábio aqui, Machado, que é delegado de polícia, ela foi intimada, enfim, compareceu, chegou aqui alguns minutos depois, essa informação que me foi trazida pelo Arthur e pelo Álvaro. Nós seguimos em relação à substituição de uma testemunha sigilosa, dita aqui número 3, pela oitiva de um assistente técnico. Pouquíssimas palavras, né? O processo é um caminhar para frente, então a gente não retorna. Né? Se houve algum problema, isso tem que ser dito de imediato e tem que ser alegado o prejuízo que foi, para que o juízo possa, então, analisar e verificar se é caso, entre aspas, e consertar alguma coisa. Não se admite, em hipótese alguma, que se guardem ou que se omitam em relação a eventuais vícios, nulidades, requerimentos, para que sejam feitos só lá na frente, para que depois, então, se pretenda ou se pense aqui em uma anulação ou algo do tipo. Eu digo isso porque... eu verifiquei, eu contei aqui rapidamente enquanto as partes faziam a exposição, e se eu não estiver enganado, depois que o mandado negativo da testemunha sigilosa número 3 retornou aos autos, deixa eu só verificar, eu contei aqui, vamos ver, 1, 2, 3, 8 petições a defesa veiculou no processo, tratando de temas congêneres, seja porque houve intimações específicas, seja porque espontaneamente assim entendeu por bem se manifestar no processo. Então a preclusão aqui impede que se analise até, né, a pretensão de substituição da testemunha sigilosa número 3 pela oitiva do assistente técnico, que foi aqui
apontado pela defesa. Não fosse por isso, o fato é o seguinte: o assistente técnico, primeiro, ele não é testemunha, né? São categorias diferentes. O assistente técnico ele vem aqui para fazer considerações técnicas, né, científicas acerca de um laudo. A defesa fez a indicação, arrolou, o assistente técnico fosse ouvido, houve um indeferimento por parte desse juízo, porque não cabia dentro das variáveis do processo, isso já foi discutido mais uma vez. A defesa impugnou isso perante o Tribunal de Justiça, houve uma negativa, impugnou isso perante o Superior Tribunal de Justiça, houve outra negativa, impugnou perante o Supremo Tribunal Federal, houve outra negativa, tentou de novo aqui no Tribunal de Justiça e foi negado. Então aí, eu não fiz a conta, mas quero ver que pelo menos umas 5 ou 6 vezes isso já foi resolvido e realmente não há condição, né? Então, por 3 motivos: primeiro, a preclusão; segundo, porque o assistente técnico é testemunha; e terceiro, porque, conforme dito, isso já foi aqui resolvido, já foi impugnado, e a essa altura não há mais o que ser feito, o que discutir. Em relação aqui à impugnação que foi feita pelo Ministério Público quanto à atuação de 2 advogados que foram subestabelecidos, quero crer que a manifestação está aqui no artigo 3368.1 pelo Ministério Público. O que se coloca aqui também não há necessidade de maior divagação acerca do tema. Um dos advogados que foi mencionado aqui, lá na fase de investigação, por ocasião do inquérito policial, era advogado constituído e atuou, neste caso, ou seja, nesse fato, em favor de uma pessoa que na época não era testemunha investigada, inclusive foi preso. Né? Na época foi cumprindo mandado de prisão porque, àquela altura, pelo menos, se imaginava que tivesse algum elemento, né, que o incluísse aqui no caso. Na oportunidade, ela foi ouvida em delegacia de polícia, acompanhada por seu advogado, isso consta aqui expressamente, não tem necessidade de repetir, a promotora de justiça fez a exposição, os advogados também não questionam isso, e na oportunidade, na parte que aqui é relevante, que interessa, essa testemunha lá ouvida, já na condição de testemunha em inquérito policial, pode-se dizer aqui, esse é um dado objetivo, não é uma interpretação minha, delatou o acusado que hoje está em julgamento, né? Ou seja, versões conflitantes. Eu não desconheço que depois, em audiência, essa mesma pessoa foi ouvida e disse que não disse, né, está por escrito o depoimento da delegacia, disse que não falou aquelas palavras, que em verdade ficou com medo, né, e deu ali escusas diversas. Isso quero crer que vai ser objeto de análise depois para o Ministério Público, assistência e defesa, não me cabe aqui dizer se isso é verdade ou não. O fato é que, de qualquer maneira, mesmo nesse depoimento em juízo, essa mesma testemunha confirmou que efetivamente aquele advogado que hoje aqui está aqui, que é o Dr. Cláudio, né, sim, acompanhou o ato na delegacia. E o que chama a atenção também, verifiquei aqui, é um ponto que também reputo como relevante, na inquirição que foi feita em audiência, a testemunha disse que eu não falei nada, me deram um papel e eu assinei, e na companhia do advogado. A atuação do advogado, ela entre outros fatores, aqui justamente para que se evite um abuso, né? Ou por que não dizer um crime dessa natureza, porque se o delegado de polícia, e isso levando em consideração o que a testemunha disse em audiência, se o delegado de polícia que forjou um documento com palavras, com fatos que não existiram, e forçou que a testemunha assinasse, ou enganou para que ela assinasse, fez isso na presença do advogado, realmente é algo que tem que se verificar com um desdobramento, inclusive, do aspecto criminal, de falsidade, enfim, aí tem que verificar lá a fraude processual, não sei. Né? Mas isso é discussão também que não cabe aqui. O que interessa saber para discutir, para decidir essa questão é que, sim, o advogado atuou em favor de uma testemunha, de um investigado, depois testemunha, que foi ouvindo delegacia. O que foi dito por essa testemunha está em contraposição ao interesse do acusado que está aqui em julgamento. E aí, conforme aqui já dito, nós temos dispositivos expressos no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de que, por razões óbvias, isso visa garantir a própria lisura, a credibilidade da advocacia, é que um mesmo advogado ele não pode atuar em situações, em causas, né, de maneira ampla, em que haja conflito entre as pessoas envolvidas, né, por motivos também que acho que sequer precisam ser aqui melhor explicitados. Eu verifico aqui também que quem atuou foi um advogado, o Dr. Cláudio, mas também é de conhecimento público, notório, pelo menos aqui para nós, o Tribunal do Júri, que o Dr. Renan, que está presente aqui também, ele faz parte do escritório de advocacia do Dr. Cláudio. Né? E aí tem outro dispositivo no Código de Ética também, que de igual forma, advogados associados, ou mesmo que formalmente não sejam associados, que trabalhem juntos, têm que se abster de praticar esse tipo de conduta. Então, eu não vejo aqui condição de permitir que os 2 advogados atuem nessa causa, inclusive porque, assim procedendo, o fato é que, se isso não for impugnado agora, não fosse impugnado agora, com toda certeza, eventual recurso, ou mesmo revisão criminal, depois poderia dar margem para que se anulasse o julgamento. E por algo que, reconheço, teria sido feito pela própria defesa. Então, de fato, não há condição. Eu faço a anotação aqui que a resolução que eu dou é sobre o aspecto
processual, né, para o julgamento aqui, porque quem decide no processo aqui sou eu decido só aqui, né? Em relação a desdobramento na esfera criminal, eu não identifico realmente, pelo menos os elementos que eu tenho aqui, por enquanto, né, que isso tenha ocorrido. O Dr. Cláudio fez a exposição aqui a respeito dos elementares do tipo. Na esfera criminal nós temos, enfim, princípios diversos, né? Tem que outros requisitos são atendidos para se enquadrar ou não como crime. Então, em relação a esse ponto, por enquanto não identifico alguma providência que tenha que ser tomada aqui pelo juiz de direito durante esse julgamento. Entretanto, diante do que dispõe aqui o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, do que foi aqui sustentado, isso é discutível, não cabe a mim debater ou decidir, é caso de comunicar então a Ordem dos Advogados do Brasil para que lá atue dentro da esfera disciplinar, da esfera da ética, verificar se houve ou não aqui algum deslize, alguma infração. O fato é que nesse processo, reitero, não há condição de que os advogados prossigam. O Ministério Público também fez aqui uma indicação em relação aos documentos que foram juntados pela defesa. Eu não anotei aqui, são vários movimentos, mas na verdade o movimento aqui pouco importa, né? A defesa juntou aqui algumas centenas de documentos. E há um prazo para que isso seja feito, é o prazo de 3 dias úteis, justamente para que a parte contrária tenha acesso a esses documentos, esse material que foi juntado, e se for o caso, possa contraditar aqui durante os debates. E essa é a razão de ser do artigo. Formalmente isso foi cumprido. Eu li todos, ou pelo menos avaliei ali, verifiquei superficialmente todos os documentos. Eu verifiquei que boa parte deles, na verdade, são cópias de outros inquéritos, de outros processos que, na verdade, ou já estavam no processo ou já haviam sido citados. Né, são realmente investigações bem extensas, mas que guardam direto ou indiretamente relação com o caso discutido aqui no processo, de forma que em relação a isso, em princípio, apesar da extensão dos documentos, não haveria aqui surpresa e materialmente, então, uma violação ao que dispõe o artigo 479. Eu percebi que não foi dito pelo Ministério Público, não foi dito aqui nesse momento pela defesa, mas eu observei que nas petições que foram juntadas pelos defensores, houve um requerimento para que se utilizasse os recursos do Google View, acho que assim pronuncia, né? E Google Maps, que são aquelas ferramentas que o Google disponibiliza para que enfim, o GPS, o mapa, ali também as imagens de ruas. A defesa fez um requerimento para que isso fosse utilizado, fez dentro do prazo do artigo 479, mas não atende aqui o que dispõe a lei, porque, conforme dito, a ideia é que se dê conhecimento para a parte contrária daquilo que vai ser utilizado. E aí eu não preciso argumentar aqui, são ferramentas que permitem que se identifique ruas, imagens, enfim, no mundo inteiro, no globo inteiro, e o mínimo que se pudesse, que se exigia aqui, é que a defesa indicasse, vou utilizar essa ferramenta para mostrar a rua X ou Y. Né? Além disso, mesmo com esse requerimento, ainda que fosse complacente aqui com o pedido de defesa, o fato é também que o juízo não tem controle daquilo que o Google faz. Né? Então, se por um acaso hoje tem um dado lá, pode ser que amanhã já não tenha. Né? Isso pode ser manipulado. E daí é a razão pela qual então deve também ser juntado no processo, porque aqui é um ambiente cuja integridade dos dados aqui são asseguradas. Dando sequência, agora em relação aos requerimentos que foram feitos pela defesa, o doutor Adriano pediu que se constasse aqui o nome do Dr. Giovanni, que é advogado, faz parte da banca, não há ressalva alguma, isso já foi retificado. Foi feito um requerimento aqui em relação à transmissão do julgamento perante o YouTube e verifiquei aqui que os argumentos que foram levantados pela defesa foram os seguintes, né? Seriam temas sensíveis, temas que envolvem facções criminosas, temas que tratam de dados aqui que seriam protegidos por lei, pela Constituição, e aí também tratou da incomunicabilidade de testemunhas. E aí o fundamento que se traz para desde logo, diga-se aqui em deferir, é que primeiro, como regra, os julgamentos são públicos, né? Todos os julgamentos perante o tribunal do júri são dessa natureza. Se fosse para acolher o requerimento de transmissão, de evitar aqui a documentação e a transmissão pela internet, haveria que, pelo mesmo motivo, fechar as portas e fazer, né, o julgamento aqui sem qualquer plateia, algo que também não foi aqui requerido pela defesa, mas que seria desdobramento. Né? Em relação a dados sensíveis, a facções criminosas, aos dados, enfim, o fato é que todo e qualquer júri, eu não digo em regra, mas parcela significativa envolve esse tipo de discussão. Aliás, quero crer, os senhores jurados aqui participaram de outros 3 júris, nos outros 3 júris. Né? De igual forma, esse material também, lógico, de acordo com o caso lá concreto, também foi utilizado, também estava presente. Eu menciono ainda que, por ocasião do julgamento da apelação, da sentença que foi proferida em relação aos demais correios, que utilizou aqui do mesmo material, houve a transmissão também pelo Tribunal de Justiça. Eu acompanhei depois o vídeo, não ao vivo, verifiquei inclusive que o Dr. Zagonel pediu a palavra, fez uma sustentação, que depois também foi interrompida
no meio do caminho, mas que houve também exposição aí pelos desembargadores com relação a dados do processo, ou seja, também foi exposto. Digo também que lá em 2021, de igual forma, também no julgamento dos Correios, o acusado Onildo estava presente, no meio do caminho houve uma liminar, suspendeu o julgamento, os mesmos advogados que aqui estão também lá estavam, nada disseram a respeito disso. Né? De maneira então que, inclusive eles, de maneira que parece até contraditória, juntaram aqui o link justo daquilo que está no YouTube documentado, está lá há mais de 2 ou 3 anos, para que seja utilizado aqui. Então, diante desse paradoxo também, eu não consigo aqui contornar, trazer o argumento que possa contornar, então, e acolher o requerimento que foi feito. Dando em sequência, a defesa fez requerimento em relação a 2 pontos aqui, que seria a revisão por este juiz, né, da decisão que foi dada pela colega, a doutora Michele, e também uma outra decisão que já foi dada por esse juiz aqui em relação à quebra de dados e aparelhos de telefonia celular, enfim, né, aparelhos celulares. Essas questões já foram resolvidas, já houve uma decisão aqui em primeiro grau, o Tribunal de Justiça já manteve, já houve pedido de consideração lá, já foi negado, já foi para o STF, já foi negado, e parece até foi para o STF, eu não tenho certeza, mas no STJ com toda certeza já foi negado, uma questão que já preclusa, já foi decidida, inclusive por instâncias superiores, não há por que aqui discutir novamente. Doutor Adriano, eu peço um esclarecimento. Quando o senhor fez alusão aqui às câmeras, o HD, os dados, o senhor fez menção ao movimento 3373.1. Né? Eu só peço que o senhor esclareça se é efetivamente esse movimento, porque me parece não diz respeito à sua argumentação. Talvez tenha havido um equívoco. Né? O senhor indicou o 3373.1. Veja se é... Só pela ordem. Veja se é do 300 ou do 26009-2021. Uma certidão constante no 3372. Ah, tá, ok. 72.1. Uma certidão. Que é a... que estavam disponíveis em cartório as seguintes mídias. Tá, perfeito. Não, tá ok. Já tenho conhecimento. Já está retificado. Sim, eu sei. É porque... como o senhor fez menção a outra, daí o documento era diverso, né? Mas está ok. Perfeito, sem problemas. Está retificado. Veja, o último... de fato, é o último pedido aqui, se eu não estiver enganado, depois eu posso revisar nas minhas anotações. O último pedido que foi feito pela defesa, ele trouxe aqui, incluído um requerimento de adiamento da sessão, suspensão. Né? E aqui eu faço uma colocação que é feita... Caiu tudo aqui. Deixa eu arrumar esse negócio. Só um pouquinho. Vamos botar para cá. Aqui. Foi feito um requerimento que implicaria a suspensão, o adiamento, a redesignação da sessão de julgamento. Eu faço uma colocação que sempre é feita, né, insisto nesse ponto porque julgo que é relevante. 2019, já tem um tempo, vai para 5 anos, aí o CNJ fez um estudo, chamou lá diagnóstico. Eu estou falando dessa forma que eu acho que os promotores, advogados, servidores já estão entre aspas, cansados de ouvir eu falar isso, mas eu disse, é relevante, então tem que ser aqui exposto. Em 2019, o Conselho Nacional de Justiça ele fez um levantamento acerca das ações penais e competências do Tribunal do Júri. E aí tem vários dados lá. Tem 2 que chamam a atenção, né? Primeiro, diz que para chegar nesse momento aqui, ou seja, sessão de julgamento, né, depois que oferece a denúncia, inicia o processo, demora, em média, 4 anos e 2 meses ou 4 anos e 7 meses. Né? E, além disso, também o CNJ chegou à conclusão, fez um levantamento com processos do país inteiro, né? Do segundo semestre, do ano todo de 2018, na época. E aí também apontou que em 59, alguma coisa, 60% das vezes, não se consegue fazer uma sessão de julgamento na primeira tentativa. Ou porque é um adiamento, ou porque ocorre um desmembramento, ou porque houve uma anulação, enfim. Né? A situação não se resolve na primeira tentativa. E aqui, também acho que essa é a opinião minha, né? Pode ser que alguém discorde e não há problema algum em relação à divergência. Mas, primeiro, 4 anos e 2 meses ou 4 anos e 7 meses, e essa diferença de 4 anos e 2 meses e 7 meses é justamente se consegue fazer na primeira ou na segunda, ou terceira ou quarta. Enfim, se não se consegue fazer em 4 anos e 2 meses, ou 4 anos e 7 meses, ou seja, demora todo esse tempo, parece ter alguma coisa errada, é muito tempo. É muito tempo e eu sou bem crítico em relação a isso, porque por mais complexo seja o processo, não se justifica. Não se justifica. Não bastasse isso, veja, o índice lá diz o seguinte... 60% ou 59%, 60% das vezes não se consegue fazer uma sessão de julgamento ou se anula, né? E aí, se a sua atividade fim é fazer julgamento, né, e você não consegue 60% das vezes,
peraí, tem alguma coisa errada, né? Parece que tem. Isso não quer dizer que em toda e qualquer situação pedidos de adiamento devam ser pura e simplesmente indeferidos. É claro, tem situações que são intransponíveis e tem que, de fato, ser acolhidos pelo juiz. Mas aí também eu não tenho dúvida que esses dados, esses números, pelo menos acendem um alerta ali para que o juiz tenha um mínimo de rigor. Até porque a lei assim impõe que se faça, né? Que tenha um rigor aqui em relação ao que é possível ou não fazer para designar ou redesignar sessões de julgamento. Bem, feito isso, eu faço também aqui uma colocação para que se entenda perfeitamente o alcance do que eu coloco e digo desde logo, vai ser indeferido o pedido. Não há dúvida alguma acerca disso. O meu maior trabalho aqui no Tribunal do Júri, e eu tenho certeza que se falar com o Arthur, com o Álvaro, com o pessoal da Secretaria, com a minha assessoria, não é por simplesmente analisar o processo, ler o Código Penal, o Código de Processo, enfrentar o fato em si. É fazer com que o julgamento saia. Né? Eu não fiz esse levantamento, mas se fizer, eu posso apostar que com certeza mais da metade, muito mais da metade dos julgamentos que eu designo aqui, eu coloco designos no dia tal para em seguida vem pedido de adiamento. E aí são as escusas das mais variadas. É claro que, veja, nesse ponto aqui não se lança sombra alguma ao direito que o promotor de justiça, o direito que o advogado de assistência tem, ou o direito que a defesa tem de exercer o seu trabalho. Se entende que é caso que falta alguma coisa, ou que, enfim, a situação não está adequada de acordo com a lei para fazer o julgamento, que se faça então o requerimento vai ser analisado. Né? Mas o número de requerimentos que são feitos, eles realmente chamam a atenção. Aliás, nesse mesmo processo aqui, ele já foi suspenso. Né, já houve aqui um julgamento, na época o Superior Tribunal de Justiça, no meio do julgamento, o julgamento iniciou, quero crer lá, 8, 9 horas da manhã, no meio do caminho o Superior Tribunal de Justiça concedeu uma liminar de um HC que estava pendente, analisou o processo, assim entendeu, isso foi cumprido, não há ressalva alguma quanto a esse ponto. Mas digo aqui, de maneira atual, que é a parte que interessa, e é o que vai subsidiar aqui a minha decisão, a minha fundamentação, eu não contei, mas se fizer uma conta aqui, foi feito... Lembrando, eu marquei o júri, veio um pedido de adiamento dizendo que os advogados não podiam, foi indeferido. Foi feita uma outra decisão em relação às provas, que foi a mesma, aliás, houve um pedido de correção parcial, pedido de adiamento, que foi negado. Nessa correção parcial, o pedido de reconsideração foi negado. Isso foi para o STJ, foi negado o adiamento. Foi para o STF, foi negado, já foram 5. Depois disso, a defesa aviou ainda um outro requerimento em relação à quebra de dados do aparelho celular, pedindo adiamento, foi negado. Foi para o Tribunal de Justiça, foi negado. Foi para o STJ, foi negado. Para o STF eu procurei ali, mas eu não encontrei, não sei se foi feito esse pedido. Né? Mas numa conta rápida aqui, já tem quase, acho que 10 pedidos aí, 10 tentativas. Né? E o 11ª, 12ª. E aí, de novo, é claro que não se lança aqui qualquer sombra acerca do exercício do direito que as partes têm no julgamento, mas, de outro lado, se as partes aqui têm direito de fazer o requerimento bem entendido de acordo com a lei, se impõe ao juiz que atue conforme a lei. E ele não pode ser aqui complacente com pedidos que não têm fundamento algum para que se leve, então, a suspensão ou a redesignação. É claro que isso pode ser questionado, e foi, o último julgamento foi, né? O STJ de maneira diferente, perfeito, não há o que se ressalvar, pode ser questionado amanhã, depois, e pode ser que o Tribunal de Justiça, o STJ, o STF pensem de maneira diversa. Isso faz parte da dinâmica. Mas eu não posso deixar aqui, dentro do meu convencimento, e expor os fundamentos pelos quais assim entendo, deixar de apontar esses dados. Pois bem, o que foi pedido aqui pela defesa foi a disponibilização de câmeras de segurança, foi a disponibilização de dados num HD, que tinha, na época foi feito um HD, enfim, um dispositivo que armazena dados, e também dados, ou melhor, áudios de interceptação telefônica em relação a uma pessoa que na época era investigada e que depois acabou respondendo por outro fato, mas em outra competência, em outra vara. Eu já disse aqui, mais uma vez, que o processo não caminhar para frente. Quando o problema acontece, cabe ao Ministério Público, assistência, ou então a defesa de pronto questionar para que isso seja resolvido. Todos esses dados que foram mencionados aqui pela defesa, eles são no processo desde o ano de 2017, antes de iniciar o processo. São dados que foram colhidos durante a investigação criminal, durante o inquérito policial, e 17 de 2024, o fato aconteceu aqui, deixa eu só verificar a data certinha que foi oferecida a denúncia, mas esse episódio que está em julgamento aqui no dia de hoje, ele data aqui, deixa eu só verificar certinho, do dia 22 de março, é isso? 23 de março de 2017. Né? Então, quer dizer, já se vai aí 2017, 2024, são 7 anos, é isso? Mais de 6 anos. Né? E de lá para cá nada absoluto foi falado. E pior, isso consta expressamente nos relatórios, foi utilizado pelas partes durante o julgamento, na primeira fase, nos recursos, e nada absoluto foi dito.
Então, seria caso aqui de sequer conhecer da alegação que foi feita pela defesa. Mas não bastasse, o fato é que isso está documentado no processo, né? A autoridade policial aqui, ela encaminhou CDs, dispositivos que tinham essas imagens. Na época o sistema não comportava e por essa razão então veio mídia física. Aliás, na época o inquérito policial não era no Projúri, ele era físico também. Tudo isso estava à disposição da defesa, né? E aí, doutor Adriano, é claro, pode ser uma interpretação, mas não é verdade que isso foi ocultado em hipótese alguma, estava à disposição durante longos anos. Verifiquei também que, em relação aos dados das estações radiobases, em relação aos 3 terminais, e tive cuidado de verificar aqui, pode ser que tenha algum engano, quero crer que não, foi produzido em 2017, a banca de advogados que aqui está não é a primeira banca de advocacia que defende o acusado. Se eu não estiver enganado, eles entraram em 2018. Esses dados de herbes que o senhor disse que foram ocultados, que a defesa não teve acesso, eles estão todos disponíveis no movimento 27 dos autos 207 e 67 de 2017, e a primeira defesa constituída do acusado Nildo teve acesso no dia 9 de junho de 2017. A presente banca que está aqui teve acesso, foi habilitada no processo no dia 11 de junho de 2018. 18, 19, 20, enfim, tem muitos anos aí que já foi dado acesso à defesa e não há, pelo menos quero crer, a partir da leitura que eu fiz aqui, como questionar isso. Em relação aos áudios de interceptação das datas do dia 2 de maio a 15 de maio de 2015, foi feita aqui uma leitura, eu procurei, o cartório procurou, e isso não foi entregue em cartório. A rigor foi isso que aconteceu. Não foi trazido. Lá em 2017 não foi. De lá para cá, conforme dito, ninguém questionou. E ninguém questionou por uma razão também que, quero crer, é muito evidente. Esses áudios relatórios, eles guardam pouco, em verdade, nenhuma relação com o que é discutido aqui no processo sobre o conteúdo, sobre o ponto de vista do conteúdo probatório. Eu separei aqui, talvez, mais de dezenas de motivos para explicar o porquê que não há em absoluto qualquer tipo de nulidade nesse ponto, né? Primeiro, anotei aqui, não é só a defesa que não teve acesso aos áudios, nem o próprio juiz teve acesso, o Ministério Público não teve e, pelo que tenho conhecimento também, os advogados da assistência também não tiveram. Então são dados que não é que foram ocultados da defesa, não vieram aos autos, não se sabe, né, não se teve acesso a esses dados. O que tem sim é um relatório que está no processo desde 2017, conforme dito, aqui nunca foi questionado e foi utilizado livremente, pelo menos até semana passada. Mas o alvo dessa interceptação telefônica, que foi deferido por minha colega, a doutora Michele, dizia respeito a uma pessoa que se chama Lucas de Oliveira Venceslau. Né? E aí também isso é dado objetivo, isso é no processo, eu não faço julgamento aqui a respeito se tem razão ou se não tem, se isso é relevante ou não para a prova. O fato é que esse Lucas apareceu no processo porque ele era policial militar na época, se identificou que ele havia feito consultas a respeito da vítima e de sua família, e a partir disso então se pediu uma escuta telefônica em relação a terminais que naquela época se entenderam que poderiam ser utilizados por ele. Eram 3 terminais. O relatório aqui diz que apenas um dos terminais era por ele utilizado. Então veja-se, não trata aqui de interceptação do acusado Nildo, não diz respeito a ele, e nem tampouco os dados, as informações que foram trazidas aqui de alguma forma dizem respeito a ele. Explico. Né? Entre o dia 2 e 15 de maio de 2017, o Nildo estava preso. Ele foi preso no dia 29 de abril de 2017, ou seja, alguns dias antes, e foi interrogado no dia 4 de maio de 2017. Ele sequer tinha acesso a celular, pelo menos em tese. Né? Então não tinha dado algum que fosse interceptado em relação a ele. E aí disse aqui que também que só dos 3 numerais interceptados, só um que trouxe conteúdo, isso consta no relatório, e o conteúdo que eu disse aqui que não tem vinculação alguma, é irrelevante, são 2. Primeiro, né, o delegado de polícia ele encaminhou uma intimação para a companhia da Polícia Militar, requisitando ao superior dele que encaminhasse o soldado, né, que é essa pessoa, o Lucas, para que fosse inquirido em delegacia. A companhia do telefone fixo da companhia ligou para o celular dele e disse: olha, chegou uma intimação, o que que é, você sabe? Ele disse: olha, eu acho que é uma situação envolvendo, né, a morte, enfim, eu vou dar uma olhada. Então tá bom, tá intimado, tá avisado. Esse é o primeiro áudio que se diz relevante aqui para o processo. E o segundo é uma conversa que o Lucas teve com uma pessoa chamada Ari Rodrigues Oligini. Né? O Lucas e o Ari, segundo diz o processo, aqui teriam atuado numa empresa de investigação particular que teria sido contratada pelo acusado Nildo. Né? Eu não digo que isso aconteceu ou não, mas essa informação que tem no processo, a partir inclusive, né, do que consta no inquérito policial e que sustenta aqui a acusação. E aí ele saiu da delegacia de polícia, depois do depoimento dele, ligou para o Ari ligou para ele, enfim, tem essa conversa, e ele pergunta o que aconteceu, e aí o Lucas diz: vim aqui para ser meu depoimento, é bom que você venha e também fale, eu disse a verdade e você diga também o que aconteceu. E é isso.
não faz menção alguma aqui o acusado Onildo, né? A parte que faz menção ao acusado Onildo diz respeito aos depoimentos que eles deram depois na delegacia e depois em juízo. Inclusive, o Lucas Oliveira Venceslau, que é policial militar, cópias dessa investigação foram encaminhadas à vara da Auditoria do Justiça Militar e lá ele foi acusado, processado e condenado em primeira instância por crime de natureza militar, né, por ter violado o sigilo, lá sim se entendeu. E aí depois, no recurso da defesa, passado o tempo, o tribunal não julgou o mérito e entendeu que houve a prescrição. E aí também há que se colocar aqui que nem mesmo lá, na vara da Auditoria de Justiça Militar, essas interceptações foram utilizadas. Nem lá que dizia respeito ao próprio Lucas, que teve então o ramal interceptado. A só demonstrar também que se nem lá era interessante, aqui com mais razão e também não se justifica que seja, não é que não se justifica que seja juntado, né, não se vê prejuízo aqui pela não disponibilização. Além disso, o Lucas Oliveira Venceslau e o Ari Rodrigues Oligini, conforme já dito, foram ouvidos em juízo, né? Ministério Público, assistência, também a defesa inquiriram ele, podiam perguntar livremente o que queriam, né? Perguntaram, isso está no processo, vai ser, quero crer, trabalhado depois aqui pelas partes, né? E, dando sequência, não é o caso, mas se fosse o caso, então, desentranhar, ou seja, tirar aqui esse relatório, que é o único documento que faz menção aqui à instrução telefônica, o fato é que na prática resultaria em nada. Né? Pelo menos essa avaliação que eu faço, porque não tem relevância. Né? Não é caso de tirar, isso foi juntado ao processo, o fato de os dados aqui terem se perdido, né? e sem que se trouxesse prejuízo para alguém, não recomenda a extração, mas se fosse tirado também, já digo desde logo aqui, pela avaliação que eu faço, não teria relação com o que é discutido aqui no processo. Dando sequência, e aqui eu faço uma colocação expressa, a bem colocada à disposição do Dr. Giovanni. Dr. Giovanni aliás, eu faço aqui um elogio, Dr. Giovanni, eu vi outro dia uma exposição sua, uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, inclusive foi elogiado, deixo aqui também meus elogios. Dr. Giovanni é um advogado jovem, ou talvez nem tanto, né? Acho que né, eu também já envelheci um pouco, mas de qualquer maneira recebo aqui meus cumprimentos, Dr. Giovanni, e percebi que o Dr. Giovanni ele fez uma citação, porque por certo estudou aqui a jurisprudência, enfim, o caso, e fez uma citação numa decisão que teria sido, ou melhor, foi aqui proferida pelo STJ, que teria integral adesão ao que dispõe, o que se discute aqui no processo. Eu tive cuidado de ler também na inteireza esse acórdão, e de maneira divergente, é claro que são opiniões diversas, mas o que foi discutido ali não tem nada a ver com o que se discute aqui no processo. Né? Digo isso com o maior respeito, aliás, o direito é dessa forma que funciona, né? Divergência de ideias, mas de maneira bem destacado. No caso que foi citado aqui pelos defensores, como sendo um paradigma que haveria de ser então observado, ele não vincula o nosso processo, né? Mas o que os tribunais superiores decidem, a gente acaba, por uma questão de, enfim, previsibilidade e tudo mais, acaba acatando, ou pelo menos estudando, para que seja uma orientação nos casos em que a gente atua aqui embaixo no primeiro grau. Então, primeiro, naquele caso, o Ministério Público tinha acesso a dados que estavam com o Ministério Público e não foi dado acesso à defesa. Né, situação bem diversa aqui, que ninguém tem os dados. Segundo, naquele caso, na primeira oportunidade em que a defesa teve para lhe falar, ela falou, ofereceu resposta à acusação, né, e disse eu quero os dados. E mais, naquele caso também, né, foi especificado concretamente qual que era o prejuízo, porque tinha uma denúncia com dados que estavam na posse do Ministério Público, pelo menos foi isso que eu entendi aqui do acórdão, está expresso lá. A denúncia toda, a acusação se baseava nos dados que não foram entregues para a defesa. E aí, pela exposição que eu fiz aqui, realmente não tem qualquer aderência, qualquer compatibilidade entre o que foi decidido lá e o que acontece aqui no processo. E também menciono aqui também, de forma que divergências existem, se por acaso o Tribunal de Justiça, o STJ, o STF de maneira diversa, isso é perfeitamente possível, a defesa, o Ministério Público podem, a toda evidência, questionar a tempo e modo as decisões que são dadas pelo juízo, e se assim for feito, será acatado de imediato. Então, por enquanto, a decisão que segue é essa, não há mais delongas aqui. E aí, senhores jurados, então passamos aqui ao sorteio. Pois não, doutor Cláudio. Uhum. Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, naquele capítulo que trata sobre essas questões, no artigo 18, nós temos ali, inclusive, gostaria que Vossa Excelência apreciasse, reconsiderando, sobrevindo conflitos de interesse. Vossa Excelência suscitou que houve um conflito de interesse entre aquilo que o senhor chamou, que Ronei havia delatado, né? O Instituto da Delação Premiada é coisa que não se perfez ali, correto? Vossa Excelência, de um tom assim absolutamente acusatório, disse:
Ronei delatou, né? Inclusive trazendo uma influência e consequência ao cidadão jurado. Sua Excelência sabe que a vossa colocação impõe ao cidadão jurado, que ficará, depois de investido da condição de jurado, na mesma condição que Sua Excelência. Sua Excelência é o terceiro, é o oitavo jurado aqui da causa, né? Por assim dizer, como alguns doutrinadores costumam entoar. Entretanto, o artigo 18, quando Sua Excelência suscita que há um conflito de interesse, diz a lei federal: sobrevindo conflito de interesse entre seus constituintes e não estando acordo os interessados, com a devida prudência e discernimento, optará o advogado por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado o sigilo profissional. A inteligência e a vigência desse artigo tem que ser observado, e é isso que eu invoco em reconsideração, trazendo ainda mais, quando se fala, Sua Excelência está impedindo que o advogado exerça o seu munus público. E é competência do Tribunal de Ética e Disciplina. O Tribunal de Ética e Disciplina é competente para orientar, aconselhar sobre profissional, respondendo às consultas em tese e julgar os processos disciplinares. O Tribunal esse aqui não interessa, mas o Tribunal de Ética é que vai dizer, Excelência. Tem que fazer uma consulta. Sua Excelência não pode simplesmente impedir o exercício profissional, e não só desse advogado. Sua Excelência estende ao doutor Renan, que não esteve naquele ato. E a prevalecer esse julgamento, essa sombria maledicência, ela recai sobre toda a defesa. E isso, sem sombra de dúvida, será utilizado sobejamente pelos acusadores. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Então, Excelência, requeiro a reconsideração e, em não havendo uma reconsideração desse impedimento que Sua Excelência impôs ao profissional e absurdamente estendendo o doutor Renan, que seja redesignado o julgamento e seja consultado a Ordem dos Advogados do Brasil, para que daí a ordem em consulta dizendo que há o impedimento do advogado, aí o advogado possa não exercer o seu ofício, o seu munus público, de um patrocínio confiado pelo seu Onildo. Aliás, o seu Onildo, que deveria ser aquele que poderia se contrapor ao exercício profissional desse aqui que vos fala, Excelência. Então é nesse sentido encaminhado esses dois requerimentos. Reconsideração à luz da inteligência do artigo 18 e, em não sendo acatado, Sua Excelência redesigne o presente julgamento, consultando a Ordem dos Advogados do Brasil. Tá, perfeito. Doutor Cláudio, só é uma curiosidade, o senhor menciona aqui o Código de Ética da OAB, né? E quero crer que o senhor acessou jogando no Google o Código de Ética, foi isso? Foi. Não, eu já fiz isso também, é que houve esse conflito em relação aos dispositivos, quero crer que quando se joga no Google e diz isso, coloca esses vocábulos, faz referência ao antigo, que foi revogado, né? De qualquer maneira, daí tem esse conflito, essa divergência em relação aos dispositivos, mas eles são os mesmos, né? Eu encontrei outro, parece que é isso, né? São os mesmos, só que em vez do artigo 20 que o senhor citou, seria... 22, né? Não, o conflito seria o 18 e aí no novo seria o 20, ou ao contrário, enfim, o fato é que a redação é a mesma e não se altera. Bem, conforme dito, né, ouvi o Ministério Público, ouvi a defesa, todos aqui expuseram seus fundamentos e em seguida o juiz deu a decisão, e aí repito, né, a decisão pode ser boa, pode ser ruim, ela pode ser passível de reforma, anulação, e aí os mecanismos para que isso seja questionado, seja revisto. De qualquer maneira, em atenção ao que foi colocado, de fato, não cabe ao juiz aqui discutir se houve esse conflito de interesse sob aspecto ético-disciplinar, né? Isso cabe à Ordem dos Advogados do Brasil, isso foi ressalvado aqui com todas as letras. Disse eu aqui que cabe ao juiz velar pela regularidade do processo e, dentro do processo, decidir o que pode ou o que não pode ser feito, sem prejuízo, repito, de eventual questionamento que pode ter sucesso nas instâncias superiores. E de resto,
verifica-se aqui, foi feito, vejam só, me perdoe até a forma como eu falo aqui, doutor, foi feito mais um requerimento de redesignação ou suspensão, dizendo inclusive que pelo juízo haveria sido adotada uma postura que está em desconformidade com a lei. Na verdade, o que se verificou, pelo menos essa é a decisão, que a desconformidade com a lei foi praticada pela própria defesa. Se a própria defesa praticou dessa forma, né, não pode atribuir a terceiros aí eventual consequência danosa. Isso, quem diz foi o advogado, né? Não vejo consequência danosa alguma. O juiz aqui ele decide tudo a partir do que consta da lei sobre questões de direito, né? Eventualmente a lógica conecta com o fato do processo para que faça a exposição dos fundamentos que entende que são necessários e adequados. Então a decisão se mantém, a gente prossegue, né? E passo aí ao sorteio do jurado. Excelência, só uma questão de ordem. A defesa ainda foi citada, né? Censurada, citada. Sua Excelência recebeu esse requerimento da douta promotora de justiça há algum tempo. Sua Excelência tem adotado essa prática e agora falo até como componente da comissão da OAB Federal da defesa do Tribunal do Júri. Sua Excelência recebeu esse requerimento há algum tempo. Sua Excelência deixa praticamente esse advogado aqui armadilhado quando Sua Excelência vem resolver essas questões em plenário. Sua Excelência ainda faz um longo discurso, né, sobre prazo, sempre deixando com que a defesa, deixando entre linhas, né, com que a defesa seja responsável, hora a hora, né? Os julgamentos não saem porque a defesa efetivamente faz vários requerimentos. E a defesa vai continuar fazendo requerimentos, Excelência. É certo que o processo envolve absolutamente todas as questões. O processo não se resume à plataforma do Projúdice, que é uma plataforma de tramitação. As apreensões, elas são parte do processo. As interceptações são parte do processo. Se essas questões estivessem absolutamente em dia com os autos e Sua Excelência tivesse despachado a tempo e modo, quando a douta promotora imediatamente impugnou a habilitação deste profissional nos autos, seguramente nós já traríamos aqui, poderíamos ter a oportunidade que Vossa Excelência, por não ter apreciado, e eu quero crer que não foi proposital, né, para que o advogado não tivesse como reagir. Sua Excelência não decide absolutamente nada, e hoje aqui vem simplesmente dizendo, escolhendo quem é que vai atuar na bancada de defesa. Não me surpreende, não me surpreende uma decisão de Vossa Excelência. Vossa Excelência prima pela quantidade e não pela qualidade dos julgamentos, principalmente quando se diz respeito isso à defesa, Excelência. Nós temos notado isso junto à OAB, né? Não é nenhuma nem duas, mas dezenas de reclamações de sua atuação para com a defesa. Isso pode ser e vai ser aí dirimido. Então, Sua Excelência simplesmente fez com que esse advogado perdesse a oportunidade de ter uma consulta imediata com seu órgão de classe para que pudesse ou não atuar. Então, inviabiliza a defesa como um todo. Não vejo outra maneira, né? Sua Excelência impede que a defesa venha trabalhar. Sua Excelência impede que a defesa venha trabalhar. Isso é uma questão para que a OAB decida. A opinião do Ministério Público, uma opinião, levantou, está dentro daquilo que imagina ser correto, mas Sua Excelência não pode fazer com que esse advogado perca a oportunidade de se manifestar. Sua Excelência não dá condições para que essa defesa exerça o seu munus público aqui em plenário. Esses longos discursos de Vossa Excelência, inclusive fazendo com que os jurados sofram essa influência, isso tem que ser vetado, Excelência. Eu quero registrar aqui, e já falo não só na condição de advogado, mas na condição de componente da Comissão de Defesa do Tribunal do Júri. Sua Excelência foi longo a dizer e sempre deixando isso na conta da defesa. Vossa conduta, em que pese eu admirar Vossa Excelência, tenho o maior respeito por Vossa Excelência, tem que ser analisada também pelo Conselho Nacional de Justiça. Já é passada a hora disso, Excelência. Já é passada a hora disso, Excelência. Nós não estamos aqui num jogo de quem faz mais júri. A tempo e modo do que Vossa Excelência externou aqui aos senhores julgadores que serão escolhidos, Sua Excelência pode fazer 3 júris no dia a prevalecer. Esse padrão, para a defesa, absolutamente nada. Vai ter que realizar o júri porque o processo anda para frente. Auto lá, Excelência. O processo anda para frente quando se é possibilitado que o acusado venha a fazer uso daquilo que a Constituição veio a prever. O julgamento pelo Tribunal do Júri é uma garantia do acusado, não é uma garantia do judiciário de cumprir tantos e quantos julgamentos estão em pauta. A menos que se mude a Constituição, Vossa Excelência tem que entender que o julgamento é uma garantia
do acusado. E última, a única. Então, todos os requerimentos da defesa, e essa, eu não digo mais nem cerceamento de defesa, eu digo em proibição da defesa se manifestar, armadilhando o advogado que perca, venha a perder essa oportunidade de se manifestar e fazer uma consulta com seu órgão de classe e responder à impugnação feita pelo Ministério Público. Isso manieta a defesa. E eu não posso, nos meus 29 anos de tribuna, componente do sistema OAB, na comissão de defesa do Tribunal do Júri, compactuar com isso e ficar silente. Sempre com todo acatamento a Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode proceder dessa maneira. Certo, eu agradeço a manifestação. Por gentileza, pela ordem. Giovanni, eu só gostaria de um argumento adicional, técnico. Não, a defesa não encerrou. A menos que também... É uma questão verdade, de prerrogativa e eu gostaria simplesmente de colocar... Doutor Giovanni, só fazer a colocação, se for o caso, depois eu devolvo a palavra. Os requerimentos foram feitos, né, as decisões foram tomadas. Nós precisamos aqui prosseguir, até porque não se trata, em absoluto, de debater a decisão que foi dada. Né? Então, nós prosseguimos aqui com o sorteio do jurado. Se eventualmente houver alguma impugnação, ela pode ser feita, como o doutor Cláudio mesmo disse, a tempo e modo. Né? Então, nós prosseguimos, até porque não se pretende aqui criar uma discussão infindável, infinita, a respeito de um ponto que já foi resolvido pelo juiz, que, segundo dispõe a Constituição e a lei, é o responsável, é o competente para que assim se faça. Então, eu, sem prejuízo aqui também, doutor Cláudio, do respeito que tem por Vossa Excelência, né, o senhor pode adotar a medida que for necessária, já nos conhecemos aqui de longa data, né, e é até bom que se faça, porque se assim foi levado, né, e se houver aqui, por parte desse juiz, algum tipo de erro, ele pode ser, sim, emendado, não há problema. Aliás, não tenho compromisso com meus erros, espero que o senhor também não, né, e seguimos aqui no julgamento. Então, eu passo aqui o sorteio, o primeiro jurado que foi sorteado... Gostaria. Vossa Excelência está impedindo que esse advogado continue na bancada. Sim, é isso mesmo. É isso, repercussão, Excelência. Precisa de repercussão defesa. Fique à vontade. Excelência, pela ordem. Gostaria de ponderar tão somente uma questão prevista no Estatuto da Advocacia, uma lei federal. Artigo 7º, o rol de prerrogativas do advogado. Fala no parágrafo 16. É nulo em qualquer esfera de responsabilização, o ato praticado com violação da competência privativa do Conselho Federal da OAB, prevista no parágrafo 14 deste artigo. Parágrafo 14, por sua vez, cabe privativamente ao Conselho Federal da OAB, em processo disciplinar próprio, dispor, analisar e decidir sobre a prestação efetiva do serviço jurídico realizado pelo advogado. Nós temos, de um lado, um serviço jurídico que foi prestado na fase de inquérito policial, de lado, um serviço jurídico prestado aqui nesse plenário, que precisa ser analisado pela OAB, é uma questão ética que tem que ser analisada pela OAB caso tenha alguma repercussão, e isso não pode ser analisado por esse juízo, é uma questão de competência. Privativa, gerando a nulidade de atos. Nós temos aqui uma lei federal, assim como o Código de Processo Penal, que tem validade em todo o território nacional e que delimita essa questão da competência. Prosseguindo, meu colega... Tá. Doutor Pontaroli, nesse ponto aqui, eu já peço escusas direto para o senhor. Excelência, é uma arguição de nulidade para evitar a preclusão, Excelência. Eu vou falar, doutor, né? Não pode acontecer isso. Né? Eu não vou pedir para Vossa Excelência voltar atrás na sua decisão. Eu quero impugná-la e arguir a nulidade decorrente, Excelência. Não é problema, até porque isso já foi feito, doutor. E veja, tudo que foi não foi, Excelência. Aqui, da decisão de Vossa Excelência. Eu vou fazer a exposição. Né? Ok. Não podemos nos prestar essa situação. Né? Podemos, Excelência. Podemos. Não podemos. Podemos então, sim, Excelência. Eu quero arguir a nulidade. Vossa Excelência vai caçar minha palavra da arguição da nulidade. Eu quero arguir e trazer os argumentos, Excelência. Está registrado, doutor. Já foi trazido os argumentos, já foi encerrado. E aí nós passamos aqui ao Vossa Excelência decidiu, pela ordem, Excelência. O primeiro jurado... Pela ordem, Excelência. A jurada Daniela. Não há condição, Excelência. A defesa não pode participar do julgamento, não há condição, Excelência. Com todo respeito, mas Vossa Excelência não me permitiu falar. Permitiu a todos os meus colegas e não está me permitindo, Excelência. Doutor, eu quero impugnar a decisão de Vossa Excelência, arguindo a nulidade para que haja evitação da preclusão, Excelência. Só isso. Posso ou não? Não, está registrado, todos fizeram, doutor. Não há necessidade da decisão de Vossa Excelência. Da decisão proferida por Vossa Excelência. Eu posso ou não? Não, doutor. Não, então eu vou embora. Tá, fica à vontade. Eu não posso falar isso. Filco, só o acusado segura. O acusado segura. Excelência, eu gostaria daí de... A defesa está abandonando o plenário? Não, eu fui mandado embora.
O Thiago disse que eu não podia participar. Sim. É isso? Sim, o senhor sim. Estou me retirando. Sim, não. Com relação ao senhor não há ressalva. Nem em relação ao seu colega, doutor Cláudio. Com o doutor Bretas, doutor Giovanni, também estão se retirando, doutor? Eu posso me manifestar? Posso? Bom, isso daí é o doutor Thiago que decide, mas se houver o abandono, eu gostaria de fazer o requerimento. Não é abandono. Nós estamos sendo mandados embora. Nós não podemos manifestar. O advogado é a voz do acusado. Se nós não pudermos falar nesse plenário, nós estamos nos retirando. Isso é um cerceamento. Não pode ser escolhido quem vai atuar, quem não vai atuar. O doutor Thiago quer escolher quem vai defender o acusado. O doutor Thiago está impedindo esse advogado de defender. Vossa Excelência está escolhendo quem deve advogar e quem não deve. Então eu estou me retirando, Excelência. Não, perfeito. Em relação ao senhor, não há ressalva alguma. Estamos Vossa Excelência não pode. em relação à conclusão, de acordo. Essa competência cabe ao AB, não a Vossa Excelência. Excelência, o Ministério Público, diante do abandono de plenário pela defesa do doutor Adriano, tem um requerimento a ser feito. Excelência, na verdade, o Ministério Público requer, ante o abandono em plenário, que apesar de ter sido extirpado do Código de Processo Penal a multa ao advogado, nesse caso, é possível que, à luz do artigo 77, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, que se aplica de forma subsidiária ao Código de Processo Penal, segundo o artigo 3º do Código de Processo Penal, seja condenado o réu a ato atentatório à dignidade da justiça, né, a pagamento de multa no valor arbitrado por Vossa Excelência. Ademais, Excelência, fica claro que a atitude dos advogados constituídos está em conjugação com o acusado, de forma que o abandono em plenário, da forma com que foi feita no dia de hoje, nos faz requerer a prisão preventiva do acusado Onildo Córdova II, tendo em conta que está se impedindo a aplicação da lei penal. Esse é o requerimento sucinto do Ministério Público, Excelência. Pela ordem, Excelência. Eu vou só questionar a assistência, para que se dê sequência ao procedimento, pela assistência, né, algum requerimento pelos advogados? Excelência, só ratifico os termos do Ministério Público. Tá, perfeito. Doutor Adriano, o senhor mencionou que iria embora, enfim, mas o senhor ficou, então tem a palavra. O senhor pode fazer a sua manifestação. Só para consignar, Excelência, que antes mesmo do requerimento feito pelo Ministério Público, Vossa Excelência determinou ao serviço de escolta da Polícia Militar que segurasse o acusado Onildo. Só isso. De ofício. Antes mesmo do requerimento do Ministério Público. Então, somente isso, Excelência. Perfeito. Eu vou ouvir o Ministério Público antes e também a assistência, e se o caso for a defesa, se assim entender, não sei se vão embora, se vão ficar, caso fiquem, daí também tem a palavra em sequência. Foi feito o requerimento aqui de prisão preventiva, né, também de aplicação de multa por ato atentatório, né, à justiça, acho que foi esse o requerimento que foi feito aqui pelo promotor de justiça. E há outros pontos a serem verificados aqui, que diz respeito à continuidade ou não da sessão plenária, eventual redesignação, quais providências serem tomadas, né, inclusive comunicações a quem devido. Né. Então, para que não se diga que não se permitiu aqui as partes manifestar a respeito disso, eu passo a palavra ao Ministério Público, depois assistência, e se o caso for a defesa. Sim, Excelência, em complemento ao requerimento já realizado, né, de multa ao acusado e também prisão preventiva, o Ministério Público requer que seja imediatamente intimada a Defensoria Pública do Estado do Paraná para que na próxima sessão de julgamento fique de prontidão, né, como assim diz a lei, para que caso ocorra novamente o abandono de plenário, a Defensoria Pública atue em favor do acusado Onildo de Córdova II. Pela assistência. Excelência, o único requerimento que a assistência e a acusação faz primeiramente, ratifica os termos do Ministério Público, mas a assistência da acusação, representando a família da vítima, requer, Excelência, que a próxima data plenária seja marcada o mais rápido possível. Já se passaram 7 anos que esse crime foi cometido. Nós já tivemos um primeiro julgamento no ano de 2021
E temos uma família enlutada há 7 anos. Já se foi o pai de uma menina, já se foi a mãe. A família está se esvaindo. Daqui a pouco, Deus o livre isso acontecer, sequer teremos o último familiar do Fabrício Machado da Silva para prestar depoimento. Então, a assistência à acusação recebe com muita tristeza e aperto. Digo isso agora como pessoa, não como advogado. Um aperto no coração, porque estou acompanhando o sofrimento dessa família desde a investigação. Encerrado pela assistência, doutor Zagonel. Tá? Pela defesa, doutor Adriano, se o senhor pretender fazer uso da palavra, aí só no microfone, por gentileza. Tá ótimo. Bem, eu falo aqui, não em atenção somente ao acusado, também à família da vítima, aos jurados e, de maneira geral, a toda a sociedade. O tribunal do júri, isso não é força de expressão, né, para que se instale aqui uma sessão de julgamento, isso sem contar o que é feito, né, até chegar a essa etapa com investigação, com a fase sumariante, com recurso, enfim, tudo que a lei prevê nesse sentido. Ele mobiliza, e não é exagero, não é força de expressão, mais de centena aqui de pessoas. Basta ver que só de jurados aí temos dezenas. Né? E se contar juiz, o gabinete, secretaria, o Ministério Público, o escritório de advocacia da assistência, os próprios advogados, acusados, enfim. Nós temos aí, enfim, diversas pessoas que realmente são mobilizadas. O custo disso é muito alto. Né? É claro também que o fato de ter um custo não quer dizer que se possa atropelar aqui qualquer tipo de direito, qualquer tipo de lei, mas é algo também que tem que ser levado em consideração. Não bastasse, eu já fiz menção aqui a enfim, uma estatística, enfim, né, uma realidade que foi constatada pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que demora muito e no mais, às vezes, não se consegue chegar a bom termo, né, uma sessão de julgamento. No caso aqui, tudo isso foi feito, né, isso implicou o trabalho de muitas pessoas, muitos servidores, pessoas que não têm a ver com o processo, como testemunhas, né, não teriam a ver no sentido de trabalhar aqui, né, mas que foram convocadas ou de alguma outra forma intervieram. E não se admite, eu posso falar aqui com todas as palavras, que qualquer profissional, isso não vale para o tribunal do júri, vale para toda e qualquer situação. Né? Se você é um profissional e você presta um serviço, enfim, é claro que não há condição de você abandoná-lo no meio. Se isso acontece, há que se acontecer por uma justa causa, algo que seria equiparado aqui, quero crer, né, até um caso fortuito, uma força maior, algo que seja transponível. Não pura e simplesmente porque a parte X ou Y entendeu que a decisão do juiz não está adequada aos seus interesses. Né? E não se há espaço aqui até para discutir, né? Isso está no imaginário popular e é assim que funciona. Né? As decisões judiciais elas não são questionadas, elas são cumpridas ou, quando muito, são recorridas. E aí pode ser que sejam alteradas. A permitir que atos dessa natureza sejam tolerados, a verdade é que, infelizmente, nenhum julgamento sai. Né? Basta, então, que se indefira o pedido, aí o promotor de justiça não gostou, o advogado de assistência, ou a defesa, ou, vamos além, né? Talvez os servidores, o próprio juiz, aí levanta da cadeira e vai embora. Algo que realmente não tem, a meu ver, aqui espaço nem no mais esforçado, nem no mais amplo exercício, esforço de interpretação. Né? Essas questões aqui que foram debatidas, e digo isso com maior tranquilidade, são todas questões, conforme dito, do nosso dia a dia. Né? Os senhores jurados que participaram aqui da sessão de julgamento das outras verificaram que inúmeros pedidos foram feitos, foram deferidos, indeferidos, o Ministério Público, enfim, se resignou ou não, e da mesma forma fez a defesa, e no final daí, concluído o julgamento, é colocado às partes, então, o meio adequado para se questionar, se o caso for. E aí, conforme já repetido várias vezes, o Tribunal de Justiça, STJ, STF, dentro da competência constitucional que lhe é deferida, pode ou não reformar, anular a decisão que é proferida por um juiz de direito. Não só aqui no Tribunal do Júri, como em todo e qualquer processo. É assim que, vamos dizer assim, é assim que as coisas se processam. Né? Nós temos também, e aí não precisa dizer, né? O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como também o Código de Ética, tem diversas previsões ali que expressamente proíbem que isso aconteça. Né?
apontam que isso constitui infração disciplinar, enfim, uma violação sobre o aspecto da ética, e aí sim, né, cabe à própria Ordem dos Advogados do Brasil assim proceder, avaliar, e haverá aqui a comunicação para que lá seja feita então a avaliação. O Código de Processo também dispõe que, se não houver defesa, não há condição de fazer um julgamento, né? Poderia aqui o juiz, com base em outro dispositivo, nomear um defensor para que fizesse o júri, mas o fato é que trazê-lo aqui agora para que faça a defesa, me parece, pelo menos no caso presente aqui, inviável, né? Seria um advogado que não teria conhecimento aqui, um defensor público que não estudou o processo, enfim, que não se dedicou, e aí não teria condição de fazer. E aí, infelizmente, o fato é que, não tendo defesa, embora tudo esteja aqui presente, né, de acordo com a lei dispõe, não há condição, infelizmente, de prosseguir. Então, o caso aqui é designar uma outra sessão de julgamento e aí remeter os autos à Defensoria Pública, ou então, desde logo que deixa consignado que o próprio acusado, se assim entender, pode constituir outro advogado, mas não é uma opção dele, e se por um acaso aqui não comparecerem, no meio do caminho os advogados abandonarem, prossegue com a Defensoria Pública, ou se o caso for então com o defensor nomeado previamente pelo juízo. Já disse aqui a respeito da comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil. O promotor de justiça fez alguns requerimentos, mas antes aqui também eu faço análise do que dispõe o Código de Processo Penal em relação ao que é ato atentatório à agenda da justiça. Nós não temos uma previsão específica, mas temos com base no Código de Processo Civil, que é um outro Código de Processo, e que pode suprir uma lacuna aqui e ser aplicado de maneira analógica, né? Por analogia, conforme dispõe aí o artigo 3º do Código de Processo Penal. E aí eu identifico que o Código de Processo Civil tem aqui alguns positivos, artigo 77, além de outros previstos nesse código, são deveres às partes, aos procuradores, todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, né? E aí tem ali um rol, né? Expor os fatos sem com a verdade, não formar pretensão, produzir e tudo mais, né? Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, natureza provisória ou final, não criar embaraço à sua efetivação. E eu não tenho dúvida de que a conduta de pura e simplesmente dar as costas aqui ao juiz, ao promotor de justiça, assistência, aos servidores, escolta, serviço especializado, em especial ao jurado, à sociedade, enfim, se enquadra perfeitamente no que dispõe aqui esse dispositivo. E aí, na sequência, diz que a violação, deixa eu só verificar aqui, a violação dos artigos 4 e 5, né, que é justamente cumprir com exatidão, aqui a violação pura e simples, haverá aqui uma advertência a respeito, isso já foi feito aqui mais uma vez, em relação ao que pode ou não pode, à vista do que foi decidido. E aí também tem a previsão de que o juiz cabe aplicar multa. Lá é o Código de Processo Civil, né, então ele toma como parâmetro o valor da causa. Aqui nós não temos o valor da causa, mas pode ser um valor que pode e deve ser estipulado pelo juiz. E aí, à vista, enfim, de tudo que foi feito, né, da movimentação que se teve, do prejuízo que isso traz, não sobre o aspecto patrimonial, financeiro, né, que isso não precisa nem dizer, mas o aspecto da própria credibilidade do sistema de justiça. Quando eu digo isso, não é do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia, da Defensoria Pública, mas de todo um sistema, né? Nós, infelizmente, muitas vezes somos alvos de questionamentos, e isso é perfeitamente possível, não tem problema, mas o fato é que, ao menos da minha parte, é sempre uma luta para que, conforme dito aqui no início, os julgamentos se realizem. E é por isso que não se pode tolerar, em hipótese alguma, que qualquer profissional dê as costas e vá embora, como aqui foi anunciado pelos defensores. Então, à vista de tudo isso, e dos fundamentos que eu vou alinhar aqui também por escrito, né, de maneira mais detalhada, vai constar, vai ter acesso ao Ministério Público, assistência, defesa, estipula-se que o valor de R$100 mil a ser pago pelo acusado Onildo, um valor inclusive que me parece estar abaixo do que os próprios defensores indicam como um gasto, né? Eu não tenho acesso aqui agora, né? Não tenho como localizar, mas me parece que os próprios defensores em algumas petições disseram que o custo seria aproximado de 160 mil, né? Então, acho que 100 mil está até abaixo do que eles próprios indicaram, né? Não sei se é esse o número, mas enfim, é só aqui uma colocação dita de passagem. Em relação ao requerimento que foi feito pelo Ministério Público, aqui acho que endossado pela assistência quanto à prisão preventiva, veja, a prisão preventiva, ela tem previsão no nosso Código de Processo, e em pouquíssimas palavras também, para não se alongar muito,
né? Tem previsão no artigo 312, 313 do Código de Processo e também no artigo 315, parágrafo 1º. São os dispositivos que serão aqui analisados de início. Então, o artigo 313, inciso 1º, diz que quando a acusação, quando o crime sobejar a marca de 4 anos, é o caso, homicídio qualificado, vai de 12 a 30. Né? Aí também o mesmo artigo, o artigo 312, diz que precisa de prova de materialidade, indício de autoria, e aí está ali especificado também a pronúncia, já não se discute mais com relação a isso. E, por fim, o Ministério Público pediu que se decrete a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. Né? Que é aquela hipótese, na verdade, a hipótese mais corriqueira é aquela quando se tenta fugir da jurisdição. Né? Aí se fala em fuga. Né? É só um exemplo. E parece exatamente o que é feito aqui. Esse processo, esse fato aconteceu há mais de 7 anos, ou 7 anos, é isso? 2017, março de 2017, aí teve um inquérito policial, se iniciou então o processo no 2024, aqui no dia 30 de janeiro. Eu disse mais uma vez que não se lança sombra acerca do que as partes aqui fazem no exercício do seu trabalho, né, em especial a defesa. Da mesma forma que o Ministério Público pode e deve acusar, os advogados da assistência, em nome da família da vítima, podem e devem acusar, e da mesma forma que a defesa também tem que defender o seu cliente, isso tem que ser feito dentro dos limites da lei. Né? Quando se joga fora das 4 linhas, vamos dizer assim, fazendo uma analogia bem tosca, o fato é que isso não é exercício de um direito, é quando menos um abuso de direito e por consequência é um ilícito. E se é um ilícito, cabe ao juiz que toca o processo adotar a medida que for necessária para que isso seja, enfim, coibido, para que não volte a acontecer, né? Ou assegure que o processo efetivamente tem um fim. Eu mencionei aqui que a defesa fez inúmeros pedidos de adiamento e tal, um relato puro e simples. Eu verifiquei também, de maneira que até chamou a atenção, que em algumas situações, algumas petições, houve aqui literalmente ou ocultação de documentos ou a manipulação de fatos que constavam no processo de afirmações. Né, cito aqui exemplificativamente, depois eu faço por escrito e deixo à disposição das partes, que nos habeas corpus que foram impetrados perante o Supremo Tribunal de Justiça, STF, tem afirmações que não correspondem à realidade, tem documentos que a defesa tinha acesso que eram fundamentais para que, enfim, lá no STJ e no STF fossem analisados e não foram juntados. Né, lá a liminar foi negada, né, no final das contas a conclusão foi que não haveria suspensão, mas isso não exime da análise que se fez aqui em relação à exposição dos fatos e dos documentos conforme estavam presentes no processo e conforme a realidade indicava. E aí veja, fazer uma análise a respeito de um fato que aconteceu, fazer uma interpretação a respeito de um dispositivo de lei, perfeito, isso faz parte do direito. Né? Agora, quando se sai disso e literalmente se ocultam aqui documentos ou se fazem alegações que sabidamente não estão de acordo com o que aconteceu, de acordo com o que a lei dispõe, aí realmente o que se vê aqui é uma resistência ao andamento do processo para que a ação de julgamento não saia. Houve aqui ao longo também do todo o processo de investigação, alguns outros elementos aqui que indicaram, né? Eu já coloquei isso numa outra decisão, isso quando foi no processo desmembrado, o Tribunal de Justiça na época entendeu que isso não haveria contemporaneidade, né? A prisão preventiva tem que ser decretada com base em fatos novos, contemporâneos, e por essa razão então concedeu lá a liminar, depois a ordem, para que a minha decisão fosse reformada. Né? Da mesma maneira que acontece em toda e qualquer situação, e isso faz parte, entre aspas, do jogo, né? Se é que se pode chamar de um jogo. E aí eu também invoco aqui aquelas mesmas razões que foram colocadas, vou expor aqui, somando a essas, né? O que foi aqui exposto durante aqui nas últimas semanas, nos últimos dias, desde que o júri foi designado, e agora com mais razão a partir do comportamento da defesa, né, que demonstra que efetivamente o acusado aqui, por meio dos defensores, e os defensores falam em nome do acusado, né, só em favor dele, aliás, se não houvesse acusado não haveria aqui defesa, então que há uma resistência injustificada a que o processo tome rumo e que chegue então a uma decisão, uma sentença. E também, de novo, né, embora não se precisasse falar isso, a questão aqui não é discutir se houve uma sentença para condenar, para absolver, se há culpa ou não. Aliás, quem resolve isso aqui é o Conselho de Sentença, conforme já várias vezes colocado. O fato é que o julgamento tem que ter. A sentença, de novo, ela pode ser ruim, pode ser boa, mas ela tem que existir. Né? Até para que se avalize depois os recursos, enfim, e para que, de maneira genérica, então, a justiça, vamos dizer assim, seja feita, né? Não é o termo mais técnico. Então eu fiz a exposição aqui do que dispunha o Código de Processo Penal, expus meus fundamentos. Isso aqui é bem resumido, né? Depois vai ter aqui detalhadamente, com indicação dos movimentos e outros elementos que eu julgo que são necessários, são adequados. E atenção ao requerimento que foi feito aqui pelo
pelo Ministério Público e também pela assistência. Então, é caso de decretar aqui a prisão preventiva do acusado Onildo Chaves de Córdova, eu peço a gentileza que a Secretaria, o Álvares, peça mandado de prisão e que a Força Policial aqui lhe dê imediato cumprimento. E aí, oportunamente, eu não tenho condição, isso em atenção ao requerimento que foi feito pelo Dr. Zagonel, eu não tenho condição de indicar uma nova data, Dr. Zagonel, porque eu tenho que verificar minha agenda, eu tenho outras ligações, enfim, eu realmente não tenho condição de pronto agora incluir isso em pauta, mas quero crer também que isso vai ser feito com a brevidade, com vamos chamar de urgência aqui, que é necessário que o caso impõe. Dessa maneira aqui, eu agradeço a presença de todos, o Ministério Público, a assistência, a defesa, os servidores, a escolta policial, o serviço terceirizado. Agradeço em especial os jurados e digo que lamento, eu não vou fazer aqui considerações além das que eu já fiz, mas os senhores foram retirados de casa e não por obra minha, aqui foi suspenso, enfim, o julgamento não teve. E também deixo aqui registrado aquilo que eu falei no início, eu sempre converso com os jurados, Às vezes, se as coisas não acontecem, em absoluto não é por falta de esforço da primeira vara, de seus servidores. Então, novamente, independente do motivo que levou aqui a não realização, eu peço, então, oferto minhas escusas, e também lamento. Então, com isso, sem mais considerações, dou por encerrado. Eu agradeço, obrigado.